Fala IPMer, muito prazer, meu nome é Rafael Lobo, eu sou médico ginecologista e eu vou ser o seu professor de GO, professor de todas as matérias de ginecologia e obstetrícia que nós vamos ter ao longo desse semestre. Então, muito prazer, é uma honra estar aqui te ajudando a trilhar talvez no momento mais importante, mais nobre da sua trajetória até aqui, que é ascender, que é chegar à sua mais sonhada residência médica, ao lugar que você deseja e eu vou te ajudar. Pessoal, então vamos dar início à ginecologia. Nossa aula hoje é focada no início, não tem outro jeito. Tudo na ginecologia e na obstetrícia começa com o ciclo menstrual. E é nossa obrigação, antes de começar as doenças, antes de começar todas as interações na GO, tentando dominar. E eu falei dominar o ciclo menstrual porque essa é uma aula aprofundada. Vocês tiveram uma aula base, vai estar disponibilizada a aula básica do tema, e aqui é uma aula que eles me deram uma liberdade maior de falar, óbvio, que cai na prova, a gente está aqui para acertar a questão, mas também discutir alguns pontos, alguns estudos, algumas dicas mais práticas do nosso dia a dia, porque vocês sabem, a GO, ela tem as mesmas questões da clínica médica, da cirurgia geral, e uma matéria reduzida, então a gente tem que, ou melhor, a gente vai fazer o máximo para fechar a prova de GO, e é impossível chegar em temas mais complexos sem dominar e entender a fundo o ciclo menstrual. E nessa aula nós vamos focar na endocrinologia do ciclo menstrual, na fisiologia, vamos entender o que é certo, da forma que tem que ser, e também duas outras alterações geradas pelo ciclo menstrual, que é a síndrome pré-menstrual e o transtorno disfórico pré-menstrual, certo? Pessoal, é muito importante entender o ciclo menstrual, você entendeu isso, a gente não consegue progredir em doença sem dominar esse ciclo menstrual, mas se isso não te convenceu, tá aí. É simplesmente a matéria, junto com anticoncepção, que mais cai nas provas de residência. A gente precisa entender o básico para matar as questões. Eu até coloco esse número um pouco maior, porque a gente tem outras doenças que não dá para acertar essas questões sem entender um conceito clássico, um conceito básico do ciclo. Então, falando diretamente das questões, é o que mais cai, e se a gente expandir isso para as outras doenças, eu não tenho dúvida que é o tema mais importante para você dominar dentro da ginecologia, certo? Pessoal, quando a gente introduz, eu acho que é inevitável ou é imprescindível a gente estudar a menstruação. Quando a gente fala de ciclo menstrual, o que salta aos olhos, o termômetro que a gente tem para estudar e entender esse ciclo é o sangramento, é a menstruação. E, Rafael, o que é menstruação? Tem uma forma de conceituar isso? Tem. A gente conhece que é um sangramento genital, ele é periódico e temporário, nós vamos pontuar isso, e ele é o final. Tudo bem, Rafael, eu já ouvi falar e já estudei que o sangramento é o primeiro dia do ciclo. É, mas ele é a resposta de várias interações que aconteceram antes em vários compartimentos do nosso corpo que culminaram nesse sangramento. Então ele é um final, ele mostra se tem algo certo e se tem algo errado. Ele é o grande resultado das interações endocrinológicas da mulher. E também ele tem um objetivo muito clássico. O sangramento que a gente vê é uma frustração do corpo de não ter recebido essa gestação. Então ele se prepara, uma série de interações hormonais que se preparam para receber uma gestação. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Olha, é periódico porque ele é mensal, nem sempre mensal, nós vamos falar disso, mas é periódico porque vem de tempos em tempos. Ele é considerado temporário porque ele é um bem finito da mulher. A mulher menstrua porque ovula e essa ovulação depende de um pool de folículos. E esse pool, ele é finito. Então ela tem um dia para começar essa menstruação e um dia para terminar. Como que chama o dia que começa a menstruação? Menarca, e o dia da última menstruação, menopausa. Então ele é temporário, a mulher tem um relógio ali que abre a contagem de fazer essa ovulação, certo? E tem alguns atores.
a gente vai discutir muito, e vocês vão ouvir, talvez em todos os nossos slides e conversas, falar de GNRH, mas muito falar de hipotálamo, de hipófise, de ovário e de endométrio. Aquela coluna hormonal do ciclo menstrual. Esses são os atores principais, mas tem alguns protagonistas, os hormônios, o GNRH, o FSH, o LH, quando a gente vai para ovário, progesterona e estrogênio, certo? Tem alguns outros não tão protagonistas, alguns coadjuvantes, que aí entram as inibinas, a inibina A, a inibina B, que nós vamos pontuar direitinho o motivo e qual é a relação entre esses hormônios. Entendido? Rafael, menstruação tem um conceito, está dominado, entendi que é um bem finito, que isso começa e vai terminar, a mulher não menstrua para sempre, e qualquer alteração que der no meio disso, está errado. Mas qual que é o termômetro que eu disse para vocês? O sangramento. E eu te pergunto, para saber se algo está fugindo do comum, nós temos que entender o normal. E qual que é o normal da menstruação? A menstruação dura de 3 a 8 dias, então se menstrua mais de 8 dias, a gente começa a pensar em algumas causas disso, de um sangramento uterino anormal, a gente vai ramificar e vai falar a mais posteriormente sobre isso. Tem que ter um fluxo sanguíneo de 5 a 80 ml, não pode exceder essas 80 ml. Ela tem um intervalo também considerado normal, e aqui é importantíssimo, né? 24 a 38 dias. O que eu quero te dizer? Que a gente considera um ciclo longo quando ele ultrapassa 38 dias e um ciclo curto quando ele é menor que 24 dias, e ele pode regular, ele pode variar em intervalos de menos que 10 dias. Até 10 dias é normal. E você vai ouvir alguma vez na sua vida a paciente chegar, doutor, meu ciclo está muito irregular. Tem mês que eu menstruo dia 24, tem mês que eu menstruo dia 29, eu não aguento mais. E você vê, 24, 29, tem 5 dias de intervalo. Esse ciclo não é irregular, esse ciclo ele é regular, ele tem menos de 10 dias de irregularidade, de variação, e isso é muito importante. Cuidado nas questões quando eles tentam colocar e te induzir a algo irregular, sendo que essa variação ela não tem mais de 10 dias, certo? Então, variar até 10 dias é considerado um ciclo regular, entendido? E eu te pergunto, é muito importante a gente entender o ciclo normal e até lutar para que a paciente tenha o interesse de entender o seu ciclo, saiba o ciclo na ponta da língua, a data da última menstruação, e isso tem um motivo a mais. Nós, ginecologistas, realmente somos meio fissurados em fazer com que esse ciclo seja normal. E eu trago para vocês um estudo, e eu posso fazer isso aqui nessa aula aprofundada, eu tenho esse tema, que um estudo muito importante que comparou mulheres, e no caso foram 79.505 mulheres, pegaram elas de 1993 a 2017, excluíram essas mulheres que tinham fatores de risco, seja hipertensão, seja doenças cardiovasculares, seja diabetes gestacional, síndrome dos ovários policísticos, pegaram só mulheres que tinham ciclos normais, ciclos sem doenças associadas, e compararam. O que eles falaram para a gente? As mulheres que apresentavam apenas o ciclo regular, mais nada, nenhuma doença, só o ciclo irregular, elas morriam mais. Elas tinham maior taxa de morte com menos de 70 anos e tinham mais problemas cardiovasculares, certo? Então a menstruação, a gente só precisa saber por saber que ela é regular? Não. Na minha opinião, a menstruação ela é tida como o 5º sinal vital da mulher. Nós temos que entender o ciclo dela, porque ele conta muito pra gente. Ele fala muito pra gente, e é nesse ponto que eu quero passar caso por caso com vocês. Combinado? Vamos dar um panorama geral disso tudo? Então, como funciona a vida sexual reprodutiva dessa mulher? Em algum momento, o GNRH está reto, não está pulsátil, nós vamos entender isso, mas ele está ali adormecido, o hipotálamo, e em algum momento, pulsou. Começou o pulso de GNRH, tocou um alarme, começou a vida reprodutiva dessa mulher, ela menstruou. Qual que é o nome da primeira menstruação? Menarca, certo? A partir da menarca, essa mulher vai menstruando, vai apresentando os seus ciclos, vai ciclando, e esse período fértil em que ela está apta para engravidar tem um nome, chama menacme. Menacme é o período fértil dessa mulher, certo? Passados os anos, a gente vê que essa reserva vai consumindo, eu falei para vocês que é um bem finito, isso vai acabando. Quanto mais a reserva
ovariana vai decaindo, ela vai entrando no climatério, que é a transição da menarquia, a vida reprodutiva, para a menopausa, a última menstruação dessa paciente. Então, se eu pudesse resumir num ciclo, o ciclo reprodutivo, a vida reprodutiva dessa mulher, seria isso. Menarca, ciclos menstruais, chama menacne. Menacne vai indo por uns anos, até que essa quantidade de folículos vai caindo, ela entra no climatério, até chegar à sua última menstruação, a última dança, a menopausa, certo? Nesse período, alguns sintomas vão acontecendo e isso é motivo da gente discutir nos próximos slides, certo? E é por isso que eu falo que quando eu penso em ciclo menstrual, pessoal, eu me vem uma cebola na cabeça. Né, Rafael? Por quê? Porque é cíclico, ali tem as camadas ali na cebola, muito mais que isso. Eu costumo falar que o ciclo menstrual ele é composto de várias camadas. E eu falo camada de entendimento, camada de estudo, camada de dificuldade de se entender o problema, e por isso que muitos de vocês torcem o nariz aí quando a gente fala que vai estudar o ciclo menstrual, aquilo é muito chato, tem muito hormônio envolvido, mas a gente entende que essa profundidade é o que vai te diferir muitas vezes nas questões. As questões estão aprofundando em questão de dificuldade, e eu quero que vocês cada vez mais entrem nessas camadas do ciclo menstrual e descasquem essa cebola de uma forma com maior qualidade, com mais conhecimento, porque eu quero chegar nisso. Eu quero chegar no momento que você, toda vez que for estudar um problema, que for estudar uma doença da ginecologia, faça um combinado comigo de tentar justificar com alguma matéria, com alguma teoria que a gente estudou nessa aula. Quase tudo, pessoal, é justificado através de alguma alteração no ciclo menstrual. Vocês vão lembrar de mim nas aulas de amenorreia. Eu vou cobrar, vocês vão me ouvir falar quando a gente tiver algum problema relacionado à amenorreia e eu pedir para vocês me explicarem isso baseado no ciclo normal. Então, a partir de hoje, a partir dessa aula, você vai apertar a minha mão e tudo daqui para frente que a gente for discutir de gineco, eu quero que você correlacione com alguma fase do ciclo menstrual. Quando você começa a tentar entender a doença pela raiz, e não existe outra raiz que não o ciclo menstrual, esse entendimento fica muito mais internalizado. Você não vira aquele mero acertador, decorador de questão e começa a internalizar o conhecimento para acertar as fáceis e também as difíceis. Beleza? Pessoal, vamos começar? A menstruação, ou melhor, o ciclo menstrual, ele tem uma função ou uma ideia muito clara. É um objetivo da natureza. O que a natureza quer? Que a gente perpetue a nossa espécie. E muitas vezes a gente estuda o ciclo menstrual pensando na falha. Não deu certo, deu errado. Só que a gente tem que ver o ciclo menstrual como uma oportunidade do corpo da mulher para gerar um feto, para gerar o desenvolvimento de uma nova exemplar da nossa espécie humana. E o que precisa antes de chegar no ciclo para a gente ter uma perpetuação adequada dessa espécie? A gente precisa de uma onogênese adequada. A gente sabe que, ao contrário dos homens que produzem espermatozoide aí praticamente o resto da vida, a mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai ovular ao longo da vida. Então, o que é essencial? Ela vira ao mundo com todos esses óvulos ou com uma grande quantidade adequada de óvulos para acontecer esses ciclos menstruais. E a gente vê, ela produz 6 milhões lá na 20ª semana de vida intrauterina. Quando ela nasce, só tem 1 milhão. Quando ela vai entrar na puberdade, 400 mil, e lá para 35 anos, só tem 3 mil. Então, olha como que é finito esses ciclos menstruais dessa paciente. Então, primeiro de tudo, vir com um estoque bom de óvulos. Feito isso, tem que ter um desenvolvimento sexual secundário adequado. Essa mulher tem que querer ter relação sexual e, mais do que isso, ela tem que ter um corpo compatível com a relação sexual. Uma vagina com todos os terços formados, um útero sem malformações, uma boa comunicação entre o ovário, as tubas, o útero e a vagina. Então, isso é essencial. Mais do que isso, tem que ter um sucesso na fecundação. Eu tenho óvulo, eu tenho um pertuito bem desenvolvido, mas não consigo ovular. Então, a ovulação tem que ser muito bem feita e a fecundação também tem que ser bem adequada, desde a recepção desses espermatozoides até a implantação desse embrião no endométrio, certo? Até a anidação. Feito isso, estou ali com o meu embrião formado no local certo, eu preciso de uma gestação adequada, um pré-natal bem feito, eu preciso,
parir de uma forma segura, eu preciso ter um leite adequado para o meu filho, né, para esse novo exemplar da minha espécie conseguir sobreviver, e assim a gente fecha esse ciclo. E o que dita isso, para tudo isso acontecer? Desde a formação lá dos ovócitos no útero da mãe dessa paciente que nós estamos desenvolvendo. Uma orquestra sinfônica, uma real conversa, interação hormonal que precisa ser perfeita. Ah, mas uma orquestra, às vezes falha um instrumento e a música continua. Aqui não. Aqui todos os instrumentos têm que ser tocados assim, na nota correta, da forma mais perfeita possível, para não ter problema em nenhuma dessas etapas que eu falei para vocês, que é essencial. E quem que está no meio disso? O eixo, queixo, hipotálamo, hipófise, ovário, endométrio. Mais do que isso, como que acontece essa interação? Através dos feedbacks, através dos retrocontroles, que precisam estar extremamente bem alinhados. Perfeito? Entendido? E aí a gente começa a pensar um pouquinho, vamos utilizar esse momento para a gente filosofar um pouco. E eu te conto aqui, ó, uma gestação mal conduzida impacta 3 gerações. Como assim? Vamos pensar? Se uma mulher ela está grávida de uma mulher do sexo feminino, ela vai conseguir, caso tenha uma gestação mal conduzida, atrapalhar a sua própria gestação, e ela vai impactar na formação da sua filha e na formação da sua neta. Por quê? Os ovócitos, a quantidade de folículos que está produzindo, que será o neto dessa paciente, está no ovário da filha. Então, se ela tem uma gestação inadequada, ela vai interferir na qualidade dos óvulos da filha. Consequentemente, essa filha não vai ovular direito ou vai ovular pouco, e aí a neta dessa mulher pode ser impactada com uma má condução, com maus hábitos de vida ao longo dessa gestação. Então é importante isso acontecer demais. Uma mulher que faz um pré-natal mal feito não interfere só na sua vida, mas isso se estende a mais 2 gerações. Então é muito importante ter esse entendimento e mais do que isso, mostrar que é o ciclo menstrual, que é a interação hormonal que vai dar o sucesso dessa situação. Combinado? Certo? Se eu pudesse resumir para você o ciclo menstrual, eu resumiria em 2 processos. Igual eu falei para vocês da cebola. Seria muito fácil chegar para vocês, ó pessoal, ciclo menstrual, papel e caneta na mão, ó, o FSH começa a subir, ele sobe, seleciona alguns folículos, até que ele descobre e resolve escolher um folículo dominante. Esse folículo dominante produz muita inibina B, faz o FSH cair, mas também produz muito estrogênio. Esse estrogênio aumenta até o ponto de gerar um pico de LH. Deu o pico de LH, essa mulher ovulou, começa a fase lútea para esperar o embrião. Não vem o embrião, ela sangra e recomeça. É muito simples, é muito fácil. Só que isso não cabe mais para a gente limitar o ciclo menstrual a isso. Você vai continuar dividindo dessas 2 formas clássicas, que é o ciclo ovariano e o ciclo endometrial. O que eu preciso no ciclo ovariano? Ó, maturação folicular por estímulo hormonal, eu preciso liberar um único óvulo, então tem que maturar alguns folículos, escolher um dominante e ovular, essa é a função básica e principal do nosso ovário, e o endométrio ele tem uma função muito simples, ele é meio passivo, ele não produz hormônio, então ele entende todas essas interações e se prepara o endométrio para receber o embrião. E um erro muito comum que eu vejo na hora de estudar, de vocês estudarem o ciclo menstrual, é estudar todo o ciclo ovariano, ponto final, começa a estudar o ciclo endometrial, como se fossem coisas que são desconectadas, né? O ovário produz e fala assim, ó, endométrio, terminei aqui, aí você começa a se preparar. Não, pessoal, é tudo ao mesmo tempo. E toda vez que nós começarmos a discutir, por exemplo, um pico de estrogênio, entenda, beleza, o pico de estrogênio no ovário, na formação folicular, é quase a pré-ovulação, eu entendi isso, mas eu quero que você pense, nossa, então se está dando esse pico de estrogênio, como é que deve estar lá no endométrio? Como é que deve estar lá na secreção vaginal? É esse entendimento multilocalizado nas etapas e nos compartimentos que eu quero que vocês também desenvolvam junto comigo. Mas se eu fosse falar para vocês, é 2 processos. O que precisa para ter um ciclo ok? Ovular e ter um endométrio receptivo para essa mulher conseguir ter a gestação. Então isso é inegociável, beleza? E eu queria começar essa conversa que vai ser agora
de forma mais minuciosa, após a gente pontuar isso, com o início, o GNRH. Porque, igual eu botei aqui, ó, é o pulsatilidade e alternância, ele é nosso maestro. Se o ciclo menstrual e as interações hormonais são uma orquestra, o maestro é o GNRH, e ele foi discutido, ele foi descoberto por esse senhor Andrew Schally em 1971 e rendeu nada mais nada menos que essa medalhinha, um prêmio Nobel. Será que é importante? Ele só de descrever e descobrir mais ou menos como funciona o GNRH, ele ganhou um prêmio Nobel para isso. Então é um decapeptídeo produzido pelo hipotálamo no núcleo arqueado. Ele tem sua origem nos neurônios que vieram das placas olfativas mediais. E a gente pensa, ó, o neurônio que produz o GNRH, ele veio de uma placa olfativa, e vai ter um momento na aula de amenorreia que nós vamos falar de uma tal síndrome de Kalman, que é uma paciente que tem amenorreia porque não tem GNRH direito, e também tem anosmia, ela não sente cheiro. Tem uma relação. Entender essa relação é muito importante. Isso acontece porque os neurônios que produzem o GNRH vieram dessa placa olfativa. Então aí tá a origem do nosso maestro, e ele tem uma questão que dá uma graça, dá o charme do GNRH, que é ter uma meia-vida curta, uma meia-vida de 10 minutos. Isso obriga o GNRH a trabalhar através de pulsos, que é o mais importante, e através de feedbacks. Feedbacks dentro do próprio hipotálamo, feedback ali da hipófise, feedback vindo do ovário, certo? Então tem 3 alças de feedback, ultra curta dentro do hipotálamo, a curta da hipófise e a longa vinda lá dos ovários, certo? Então ele é pulsado, e eu falo e costumo brincar que o GNRH, eu chamo ele de o chefe cego. Por que isso? Que viagem é essa? Ele é um chefe muito bom, ele resolve todos os problemas da empresa, só que ele é cego, ele não consegue ver o que está errado para agir. Então ele depende de alguém lá bater na porta dele e falar assim, ó, GNRH, nós estamos precisando de FSH. Aí ele vai, não, beleza, então eu vou pulsar aqui de uma forma para produzir FSH. E ele espera outra pessoa bater, ó, GNRH, agora parece que estão precisando lá no ovário de LH. Não, então eu vou pulsar para produzir esse LH. Então isso eu falo para vocês entenderem que ele precisa dos feedbacks. Então se eu tenho um problema nessa pessoa que avisa o chefe lá da empresa, eu vou ter um problema na ovulação. Então, o GNRH ele tem que estar bem focado, tem que estar lúcido, mas tem que receber também essas informações de forma correta, certo? Pessoal, questão batida é a pulsatilidade do GNRH, certo? Lembra quando eu falei para vocês que antes da menarca, antes da primeira menstruação, antes da puberdade dessa paciente, ela não menstruava porque o GNRH não pulsava, ele estava reto. A partir do momento que ele pulsou, ela começa a produzir os hormônios e ovular e menstruar consequentemente. Então ele trabalha através de pulsos. E é a forma que ele tem. Avisam ele lá na porta, ele pulsa de uma forma, produz FSH. Pulsa de uma forma, produz o LH. Como que eu posso entender isso melhor? Pessoal, na fase folicular, a primeira fase do ciclo ovariano, quem que manda? O FSH. E para produzir FSH na fase folicular, ele pulsa rápido, ele pulsa com mais frequência e menos amplitude. Olha o F aí de FAST. Então, fase folicular, eu quero FSH, minha frequência é alta, é FAST. Combinado? Então, essa é a forma de pulsar da primeira metade do ciclo menstrual. Em contrapartida, quando ele precisa de LH na fase lútea, ele vai pulsar como? Low, vai pulsar devagar. Isso significa que ele tem uma baixa frequência. Olha como é longe um pulso de outro, é menor a frequência, mas em contrapartida tem uma amplitude melhor. Beleza? Uma amplitude maior, melhor dizendo. Beleza? Então lembrem disso. Folicular FSH, FAST, alta frequência, fase lútea, LH, low, baixa frequência. Combinado? Rafael, eu quero entender mais. E quando vocês virem esse selo aí de quero mais, é um assunto que às vezes não é tão direto para o entendimento das questões, mas faz sentido da gente aprofundar para vocês internalizarem esse conhecimento. Então vamos lá, ó. Como que ele faz isso? E melhor, por que que ele tem que pulsar para acontecer isso? Tudo que acontece, quem é o gerador desses pulsos, chama-se um neurônio chamado quispeptina. Vamos pensar assim.
é uma piscina de ondas, quem liga o motor da piscina de ondas é essa quispeptina. Então ela tem que pulsar. O que acontece? Existem receptores dos hormônios, do FSH e do LH, na hipófise. A gente vai conversar sobre isso. O hipotálamo estimula e manda a produção de hormônios na hipófise. Quando ele produz de forma correta, quando essas ondas acontecem de forma bem sequenciada, conhecida, o mar fica cheio de surfistas. Os surfistas gostam disso, de ondas que vêm de forma alternada, num pulso tranquilo. A partir do momento que essas ondas começam a vir de maneira desorganizada, ou melhor, não vem onda nenhuma, esses surfistas começam a entender que não está bom, começam a abandonar o mar. Os receptores na hipófise funcionam da mesma forma. Quando você faz de forma pulsada, os receptores desses hormônios na hipófise aumentam, eles funcionam de forma adequada. E quando esse pulso não acontece, seja por ausência de pulso, ou seja por desorganização desse pulso, os receptores sofrem o que a gente chama de down regulation, eles param de funcionar. Então, up regulation é quando começa esses pulsos e eles fazem de forma correta. Quem manda, quem liga o motor da piscina, a quispeptina. Entendido isso? Então, ele pulsa porque se pulsa, estimula o receptor. Se não pulsa, não estimula o receptor, o mar fica vazio, down regulation, a coisa não vai para frente. Entendido isso? Então, quando falar quispeptina, eu já vi questão disso, a culpa está na pulsatilidade, a função dele está na pulsatilidade do GNRH. Rafael, então por isso que tem algumas medicações que são os análogos do GNRH, que eu já li isso em algum lugar, que é tratamento quando eu quero bloquear o ciclo? Sim, exatamente isso. Se eu dou esse GNRH de forma exógena, como se fosse uma medicação, ele não pulsa, ele é entregue de forma contínua e aí meu ciclo não vai para frente, ele não progride, certo? Então pulsado, isso está dominado, é a forma, é a ferramenta que o GNRH tem de desenvolver tudo. Beleza? Combinado? Mas esse chefe, ele também tem algo que estimula ele e algo que inibe. E a gente conhece isso muito bem. Ó, noradrenalina, adrenalina, as ativinas, o GABA são estimulatórios. Se a gente vai para coisas que inibem esse GNRH, a gente pensa em serotonina, melatonina, dopamina, a clássica correlação com prolactina, a obviedade da inibina, que faz parte do ciclo menstrual, nós vamos falar muito disso, alguns opioides, algumas medicações e também a endorfina. Eu lembro da amenorreia do atleta, a mulher que tem muito estresse, que treina muito e entra na tríade da amenorreia do atleta, que nós vamos falar nas aulas de amenorreia, ela pode produzir muita endorfina e essa endorfina em excesso bloqueia o nosso GNRH. Então ele é o chefe, mas ele está propenso a coisas que o estimulam, a coisas que o inibem. E isso dá todo o sentido na hora da gente estudar essas questões. Será que não está acontecendo algo porque produz um co-hormônio ou uma proteína que inibe o nosso GNRH? Talvez. E eu quero que vocês comecem a perceber isso também. Decorado isso, não está aqui por acaso, quase nada vai estar aqui por acaso, é porque pode e já teve isso em algumas questões de prova. Beleza? Pessoal, vamos falar do mais importante, que são os hormônios no próprio ciclo menstrual que o inibem ou que o estimulam. E quando a gente fala em progesterona, a gente quase sempre vai estar falando de um feedback negativo. A gente vai estar falando de um hormônio que inibe esse GNRH, o FSH. Por natureza, a progesterona ela tem um processo ou uma ação inibitória. O estrogênio ele segue a mesma linha na grande parte do tempo, a não ser por um momento. E esse momento muda o jogo, que é o momento pré-ovulação. Esse estrogênio, geralmente em doses normais, ele bloqueia esse GNRH, seja diretamente, seja por consequência. Mas quando ele está a 200 microgramas por ml, e isso se perdura por 50 horas, ele deixa de ser inibitório e começa a ser estimulatório. Por que isso é importante? O que precede a ovulação? O pico de LH. E para ter pico de LH, a gente precisa do pico de estradiol. Então, se ele não mudasse, virasse a casaca para excitatório, para estimulatório, a gente não ovularia. Então, lembre da progesterona, tenham ela como sinônimo de algo que vai inibir e tenha o estradiol, o estrogênio, como algo que geralmente inibe. Mas no momento, e esse momento é inegociável para a ovulação, ele estimula. Combinado? Dominado isso? Vamos entender, descer um pouquinho mais, nós falamos
do GNRH, que é a grande estrela do hipotálamo, e agora vamos falar da hipófise. E como que eu chamo a hipófise? O setor de confiança do hipotálamo. Por quê? Está logo abaixo, está no andar de baixo do hipotálamo. E essa hipófise ela é dividida em duas estruturas anatômicas. Uma que é praticamente uma continuidade do hipotálamo, que é a neurohipófise, ela produz a ocitocina e o ADH, e a adenohipófise, que vai ser a atriz principal aí da grande maioria dos hormônios, que produz a prolactina, o FSH, o TSH, o GH, o ACTH na adrenal, e ela é composta por um tecido glandular, ou seja, ela também produz. E muitas vezes a gente fala, a adenohipófise produz e a neurohipófise armazena. Meio certo, porque a gente sabe que a neurohipófise também pode ter produção de ocitocina e ADH, mas com o entendimento que ela é uma extensão ali do hipotálamo. Beleza? Por que é importante? E eu queria pontuar para vocês essa subunidade alfa do FSH, do LH, da prolactina, do TSH, do HCG, que elas são muito parecidas. E isso faz muito sentido, porque quando a gente vê, por exemplo, a gente vai falar das doenças trofoblásticas, por exemplo, a mola ela cursa também com cistos tecraluteínicos no ovário. Por que isso será que faz efeito? Porque qual é o sentido disso? A mola é um exagero de HCG. A gente dosa o beta-HCG na mola, está muito alto. Só que a subunidade alfa do HCG é praticamente igual à do FSH. O FSH dá esses cistos exagerados no ovário. Então tem essa relação. Mesma coisa a SOP. A SOP, ela tem um marco endocrinológico, fisiopatológico dela, é o pico de LH, o exagero de LH. E também o que tem na SOP? Cistos, porque a subunidade alfa do LH é quase igual à do FSH e também dá esses cistos no ovário. Da mesma forma, a gente vê que antes de discutir a amenorreia, nós temos uma obrigação de excluir se não é problema da tireoide. Por quê? Porque a gente sabe que o TSH, que também é produzido na adenohipófise, tem a sua subunidade alfa igual ao do FSH. Então, se a gente tem uma baixa ali do TSH ou uma alta do TSH, nós também vamos ter problemas de ovulação e, consequentemente, de menstruação, certo? Então, começar a linkar coisas que a gente até tinha uma noção de proximidade, mas que a gente vê que a raiz dessa interação entre eles está lá em cima, está na formação desses hormônios, que são todos provindos da adenohipófise e tem uma subunidade muito parecida, beleza? Então, isso é uma forma da gente aprofundar esse conhecimento também. Pessoal, entendidos os pontos principais do hipotálamo e da hipófise, vamos entrar em como o ovário ele age para dar vida e dar continuidade a esse ciclo menstrual. E quando eu penso em ovário, eu penso no que ele produz. E ele produz esteroides, especificamente 3, o estrogênio, a progesterona e os androgênios, certo? E por que é tão importante esses hormônios? Eu destaco ali para vocês o estrogênio, porque o estrogênio ele é um hormônio que ele vai com todo mundo. Ele tem receptores nas mamas, no aparelho reprodutor, pele, osso, aparelho cardiovascular, nervoso, metabolismo. Então, quando a gente fala de uma hiperfunção ovariana com excesso de estrogênio, a gente pensa em algumas alterações nesses órgãos-alvo. Da mesma forma, menopausa. O que falta na menopausa? Estrogênio. E é por isso, então, que a pele fica mais seca, que o cabelo cai, essa paciente não consegue reproduzir, ela cursa com osteoporose, porque o estradiol ele tem receptores em vários tecidos do corpo humano, do corpo dessa mulher, nesse exemplo que a gente está dando. Então, é importante o que o ovário produz, extremamente importante, e dentre esses 3, eu sempre vou tender a pontuar mais e falar mais do estrogênio, certo? Pela função dele. E por que a gente está batendo nesse ponto do estrogênio? Porque, ao contrário da maioria dos outros hormônios, o estrogênio ele tem o seu protagonismo de produção no ovário. Ele também tem produção no tecido gorduroso, que a gente fala de aromatização periférica, né? A gordura também pode produzir os estrogênios, não muito o estradiol, mais a estrona, mas ele tem sua produção maior, seu foco maior de produção no ovário. E existe só um tipo de estrogênio? Basicamente, quando a gente estuda de forma rasa, sim, mas na prática não. Existem 3 tipos principais desse estrogênio. A gente divide em estradiol, que tem a sigla E2, ele é mais potente, ele é prioritariamente produzido no ovário e ele é o grande ator
da menacme. A mulher na menacme, ela tende a sempre produzir mais estradiol no seu pool de estrogênios no geral. Mas tem só o estradiol? Não. A gente também tem a estrona, que é o E1. Ela é uma molécula que ela pode virar lá na frente um estradiol, mas qual que é a grande questão dela? Ela não é só produzida como protagonismo no ovário, mas também na gordura e na adrenal. Quando a gente fala de aromatização periférica, me vem muito mais à mente estrona do que estradiol. E está aqui essa correlação, e ele é o grande marcador da menopausa. Mulher na menopausa, ela tem mais estrona do que estradiol. Ao contrário que uma mulher na menacme vai ter mais estradiol do que estrona. Entendam essa relação, beleza? Tem o estriol também, que é fraco, ele é um pré-estrogênio, ele está muito mais relacionado com a sua produção na placenta. Só isso, ele tem alguma aplicação prática, Rafael? Tem aqui, ó. Síndrome geniturinária, aquele ressecamento vaginal da menopausa, ele é o tratamento. A gente usa o estriol via vaginal para melhorar esses sintomas de ressecamento vaginal. E ele é fraco, tanto é que a gente usa ele diretamente só para agir ali localmente na vagina. Eu não posso usar um estriol, por exemplo, para fazer uma reposição hormonal sistêmica. Está explicado, porque ele é fraco, a ação dele é fraca. Pessoal, então entendidos os tipos de estrogênio, vamos entender qual é a ação desse hormônio nos diversos tecidos. Eu falei para vocês que o estrogênio tem diversos receptores ao longo do corpo, vamos entender a ação dele em cada uma dessas partes. Vamos lá, ó. Vaginal. O que o estrogênio faz na vagina? Ele aumenta a maturação do epitélio e ele produz mais glicogênio. E eu já vi uma questão que tenta fazer esse peguinha de falar que o estrogênio ele produz mais lactobacilos. Errado. Ele produz mais glicogênio e matura melhor esse epitélio. Aí, consequentemente, a gente pode ter uma mudança nesse padrão de lactobacilo. E eu não quero que você decore o que eu vou falar agora, não. Eu quero que você pense comigo. Onde o estrogênio está mais alto? Na primeira fase do ciclo. Lembra que o pico de estrogênio, a gente até já comentou por cima disso, ele gera a ovulação, porque gera o pico de LH. Então, qual que é o ambiente, qual que é o momento que aquela mulher está naquele determinado momento? O que ela precisa? Ó, no colo, Rafael, ela precisa que tenha mais muco e que esse muco seja mais fino, porque se eu estou ovulando, eu estou esperando quem? O espermatozoide entrar para ovular. Lembra que nosso foco não é no que dá errado, é o corpo se preparando para dar certo, e dar certo é gerar essa gestação. Então faz todo sentido o colo estar com o muco mais fino, para permitir esse espermatozoide entrar. Ao mesmo tempo, o endométrio no pico de estrogênio, ele está como? Se desenvolvendo, se proliferando. Ele está no momento de crescer para ir se preparar para receber esse embrião, certo? As mamas, aquele gera desenvolvimento. Ah, foi, então quer dizer que por isso que na TPM antes eu sinto a mama mais inchada, maior? Sim, porque o estrogênio que está alto e ele que prolifera também essa mama, certo? E as tubas, ele vai fazer os movimentos peristálticos, certo? Aonde que ovula no ovário, e aí as fibras captam esse óvulo, passa pelas tubas até chegar no útero. Então precisa desse movimento ciliar. E o estrogênio faz todo sentido ele ajudar nesses movimentos, ele fazer com que esses movimentos aconteçam. Então pensa assim, não decora esse tipo de coisa. Se está com estrogênio alto é porque vai ovular, então vamos entender como o corpo tem que estar para receber essa ovulação. Beleza? E o estrogênio não age só na parte gênito-urinária, ela também age em outros tecidos extragenitais. Eu falei isso para você. Por exemplo, ó, no sistema nervoso central gera hipotermia, que está relacionada ali com os fogachos na menopausa, que é a grande queda de estradiol. Quando a gente vai no osso, ele diminui a reabsorção óssea. Na pele tem mais colágeno. No sistema cardiovascular, aumento de LDL, reduz o tônus vascular. O que eu estou querendo falar para você? Rafael, uma paciente jovem na menacme, então ela tem muito estradiol, certo? Certo. Em contrapartida, uma mulher na menopausa tem uma queda desse estrogênio, perfeito. Então é por isso que na queda do estrogênio essa paciente sente fogacho, por conta dessa ação no sistema nervoso central. Sim, ela tem mais chance de ter osteoporose, sim, porque o estradiol no osso ele diminui a reabsorção e gera mais quantidade de osso, né? Ele produz mais osso. Então tem toda essa relação. A pele da mulher idosa ela é mais ressecada, com menos colágeno, porque o estradiol tem essa função de sintetizar o colágeno. Então comece a entender também essa relação, não só dentro do ciclo,
mas de toda a roda reprodutiva da mulher. Foi por isso que eu botei para vocês aquela relação no começo da aula. Beleza? Combinado? Rafael, é por isso, então, a relação cardiovascular na menopausa tem tudo a ver e tudo a gente se explica através da função do estrogênio nos diferentes tecidos. Combinado? Pessoal, mas o ovário não produz só estrogênio, nós falamos também sobre isso. Produz também a progesterona, que tem sua função extremamente importante na homeostase hormonal dessa paciente, no ciclo e também fora dele. E quando a gente pensa mais em progesterona, segunda metade do ciclo. Quando me falam progesterona, eu lembro de corpo lúteo. Corpo lúteo é só segunda metade do ciclo. E mais do que isso, a progesterona, a gente vai ver um slide muito interessante sobre a cascata hormonal. Ela, inclusive, é precursora de diversos hormônios, inclusive o estrogênio, a testosterona e os mineralocorticoides. Então, a progesterona ela tem essa função também precursora de diversos outros hormônios. Mas beleza, Rafael, como que ela age no sistema genital? E, pessoal, também não quero que vocês decorem isso. Ela é o contrário do estrogênio. Vamos lá, ó. No estrogênio, na parte vaginal, ele faz com que tenha mais maturação, mais glicogênio, mais desenvolvimento. A progesterona para isso e ó, inibe a maturação celular. Eu não quero mais essa vagina propícia aqui para ter uma nova gestação. A progesterona é a segunda fase do ciclo, ela dá vida para o que já foi feito se desenvolver e gerar uma fecundação, gerar um novo feto. Então ela pausa ali na vagina essa maturação. Então no colo, enquanto o estrogênio deixa ele filante, deixa ele pronto, receptivo para o espermatozoide, a progesterona entra e acaba com isso. A progesterona ela faz com que reduza a filância desse muco, deixe ele um pouco mais espesso, para que outro espermatozoide também não entre agora e atrapalhe o esquema dela de fazer o desenvolvimento do feto, certo? No endométrio, eu costumo falar, e depois eu vou bater de novo nisso, que o estrogênio, ele engrossa, ele deixa ficar espesso, e a progesterona para e proporciona. Ela para a proliferação do estrogênio e proporciona um ambiente mais cheio de glândulas, de vasos, para ficar mais propício e nutrir esse embrião que vai encostar nela. Então, enquanto o estrogênio no endométrio só produz, só aumenta, só espessa e prolifera, e é importante ele fazer isso, a progesterona fala assim, ó, calma, parou de produzir, eu vou te preparar, eu vou te melhorar para você ser mais útil aqui para o meu embrião. Então, eles são concorrentes, olha lá. Na tuba, por exemplo, enquanto o estrogênio queria que ela fizesse os movimentos ciliares para empurrar o embrião que foi fecundado na tuba para o útero, aqui ela não quer isso. Ela para esses movimentos ciliares. E na mama, a gente tem uma noção no sentido de se ele vai engravidar, essa paciente vai engravidar, eu preciso que a mama dela seja mais desenvolvida. Eu não quero só uma mama cheia de glândula, eu quero uma glândula melhor, com sistema lobular mais desenvolvido. Então pensem nisso, o estrogênio como aquele trabalhador que só vai produzir e proliferar, e a progesterona como um hormônio ali mais sóbrio, que vai parar essa loucura do estrogênio e vai refinar os processos. E quando a gente tenta entender isso em todas essas ações genitais, fica muito claro. Mas, mais uma vez, ela também tem ação extragenital, assim como o nosso estrogênio. Então a gente pensa só no sistema nervoso central, mais hipertermia. Rafael, eu ouvi, já estudei que tem um método que tem uma medida de temperatura. Existe, né? É um método comportamental, nós vamos falar sobre isso. E ele prega mesmo que quando tem uma ovulação, a paciente aumenta um pouco a sua temperatura. E tem uma relação, quando eu ovulo, eu produzo muita progesterona, e a progesterona também tem esse efeito de hipertermia, então ela justifica esse método contraceptivo. A base nele está amarrada nisso, certo? No osso diminui a reabsorção óssea e ela também reduz, ela elimina muito potássio e aumenta a reabsorção de sódio, beleza? O sistema nervoso, no sistema cardiovascular, melhor dizendo, vai restaurar o tônus e a vasculatura normal, aquilo que o estrogênio estava fazendo de uma forma, ela assume e muda, faz um pouco diferente, beleza? Então essas foram as ações do estrogênio e foram as ações da progesterona, tanto genital quanto extragenital, um contra o outro. Isso tem que ficar muito bem entendido, certo? Vamos resolver a questão, gente? Vamos entender na prática como isso cai. E caiu como? Ó, no ENARE 2024, recente, inclusive, né? Pergunta para a gente marcar VOF
na ação dessa progesterona. Vamos junto? Ó, progesterona tem ação secretora sobre as glândulas endometriais. Falamos disso, ó, é verdadeiro. Enquanto o estrogênio prolifera, a progesterona vai dar um aspecto secretor glandular para essas células endometriais. Isso está correto. A progesterona exerce feedback positivo sobre o LH. Você lembra que eu falei para vocês que toda vez que falar progesterona e feedback, vai ser negativo. Naturalmente, na sua natureza, a progesterona não foi feita para fazer feedback positivo. Ela está atrelada a um feedback negativo. Às vezes, associada ao estradiol, ela pode manter um feedback negativo no LH, mas isso é detalhe. Pensem sempre na progesterona como feedback negativo, então por isso que está falso. Quem faz esse feedback aqui naturalmente é o estradiol, beleza? Ó, a progesterona promove filância do MU. Ela quer que entre espermatozoide na segunda fase? Não, é o contrário, que é essa letra última, que é a letra E aí, né? A progesterona promove um espessamento, é o contrário da filância. Então fica V, F, F, V. Beleza? Traduziu o que a gente acabou de discutir. Combinado? Pessoal, o ovário não produz só estrogênio, não produz só progesterona. Às vezes passa batido no nosso estudo, na nossa leitura do ciclo menstrual básico, mas eles também produzem uma certa quantidade de androgênios. Tudo bem que quando a gente pensa em androgênios, a gente pensa em adrenal. E realmente existe essa disputa, né? O ovário produz um pouco de androgênios, mas quem produz mais são as suprarrenais, as adrenais. E o que o ovário produz? O que ele contribui para isso? Ó, produz 50% da androstenediona e produz um pouquinho, 10% só de dehidroepiandrosterona, certo? O famoso DEA. Produz pouca testosterona. Isso é importante a gente entender essa relação de nem tudo é testosterona quando se tem uma falência ovariana, porque é só 25% dele. Tem outras partes que produzem muito mais testosterona que ele. Mas olha comigo, ó, quando a gente vai aqui para as adrenais, né, no córtex a gente tem 50% da androstenediona, os outros 50% que o ovário contribuiu e quase toda a quantidade de DEA. Mais do que isso, toda a quantidade de S-DEA, S-DEA produzida só pelas adrenais, certo? A testosterona então, Rafael, 25 é do ovário, 25 das adrenais, das suprarrenais e 50% de conversão periférica. Por isso que existe essa relação, e nós vamos bater muito nisso nas questões que têm doenças de hiperandrogenismo. Essa relação é muito importante. Combinado? Pessoal, além dos androgênios e entender a forma onde eles são produzidos e como eles são produzidos, tem alguns conceitos que citam nas questões e que eu vou utilizar essa aula para conceituar com vocês, passando primeiro pela ASHBG. Ela é uma proteína que transporta, que se abraça a testosterona. Tanto é que a gente sabe que só 1,2% da testosterona está nadando livre na corrente sanguínea. O restante dessa testosterona está abraçada nessa SHBG. E algumas coisas aumentam essa SHBG, como a gravidez, o estrogênio, por exemplo, e algumas coisas diminuem a concentração desse SHBG. Eu passo aqui pelo corticoide, aumento do peso, então tem essa relação. E se eu diminuo o SHBG, vai ter menos testosterona adormecida e mais testosterona solta. Quer dizer que as pacientes que têm um aumento do peso podem ter mais sintomas de hiperandrogenismo, porque tem menos SHBG. Essa relação ela é complexa, envolve outras situações, mas entendam o conceito de SHBG. Outro conceito, e aqui é um hormônio, é o DHT, é a forma mais ativa da testosterona. Ela é ativada pela 5-alfa-redutase e é extremamente potente. Ela tem um tropismo pelas glândulas sebáceas, pelo folículo piloso. Nós vamos falar muito disso na SOP, no hiperandrogenismo, que envolve a SOP. Mas entendam o SHBG, entendam o DHT como alguns hormônios pouco falados, não são protagonistas como a testosterona, mas são muito importantes, beleza? Entenda também uma informação importante, que os androgênios, eles caem 1% ao ano a partir dos 30 anos. Então vai ficando mais velho, vai caindo a capacidade de produzir esses androgênios, isso é verdade, certo? Combinado? Pessoal,
Mais importante que entender a forma e o que é produzido nesses órgãos, né, especificamente no ovário, é entender como é formado o principal deles, a esteroidogênese. A gente tem que entender como nasce esse tal estrogênio que dá vida ao ciclo menstrual. Então, tem como produto da esteroidogênese o estrogênio, a progesterona, os androgênios, eles são atores importantes na produção desses hormônios. A matéria-prima é o LDL, sempre o colesterol que vai ser metilado, que vai ser trabalhado e transformado nesse estrogênio, que é nosso produto final da esteroidogênese. A gente tem os trabalhadores, que são só aromatase, que vocês conhecem ali. Não, são 17 enzimas que participam dessa complexa relação de formação do estrogênio. A estratégia é muito simples, é pegar o tal LDL, o tal colesterol e fazer metilações, lembra da química? Tirar carbono, à medida que vai tirando o carbono, vai transformando em um novo hormônio. Essa é a estratégia. Tudo acontece no folículo e, geralmente, dentro do folículo é muito raso, na teca e na granulose. Certo? Então, quando a gente estuda toda aquela formação do estrogênio, nós temos que lembrar que tudo aquilo acontece dentro do folículo. Lá no folículo, em duas seções, nas células da teca e nas células da granulose. Esse é o geral, essa é uma forma mais profunda de entender a formação do estrogênio. Nós vamos chegar lá nas duas células, duas gonadotrofinas. Combinado? Então esse é o geral, pessoal, olha lá. É o resumo, a fisiologia, a roda da vida. Chama ciclo por quê? Porque o que era alto em um momento do ciclo, em outro vai estar baixo, mas vai voltar a ser alto e isso vai se repetindo. Então esse gráfico, ele explica muito bem para a gente a fisiologia do ciclo menstrual. Mas eu não vou falar dele agora não, isso é muito simples. Eu quero ir ponto a ponto com vocês para a gente chegar lá nos detalhes desse ciclo menstrual. É importante entender e interpretar esse gráfico, óbvio que as questões mostram para a gente, mas eu quero te levar até lá através da construção do conhecimento. Não quero que você decore esse gráfico não, beleza? Vamos começar? Pessoal, então vamos falar do protagonista, o ciclo ovariano. É um ciclo que tem um recurso extremamente valioso, ao mesmo tempo que ele é finito. E qual que é essa matéria-prima? Qual que é esse recurso? São os folículos. E eu comentei com vocês que eles vão sendo consumidos ao longo do ciclo reprodutivo da paciente, mas eu vou pontuar isso com mais detalhe, porque isso cai na prova e eles perguntam, inclusive, a quantidade de folículos que essas pacientes apresentam. Então vamos lá, ó. Na quinta semana intraútero começa tudo, na 20ª semana já está tudo pronto, são 6 a 8 bilhões de folículos. No nascimento, olha como ela perde, olha como a maioria entra em apoptose, ela só nasce com 1,2 milhões de folículos primordiais. Na puberdade só tem 400 mil folículos para serem trabalhados, certo? Na menarca, pessoal, para vocês terem uma noção, essa paciente perde cerca de 1.000 folículos por ciclo e quando chega lá nos 50 anos, ela tem por volta de 2.500 a 4.000 folículos disponíveis. Olha como que é intensa essa quebra, esse gasto de folículos. Costumo falar que cada mulher nasce com um estoque ali, um fardo de ovinhos, e esses ovinhos vão sendo quebrados ao longo da vida reprodutiva. O que acontece? Tem mulher que nasce com um estoque maior, tem mulher que nasce com um estoque menor. Por isso que umas entram na menopausa mais tarde, por isso que outras entram mais cedo, certo? E mais do que isso, ela não quebra só um ovinho todo o ciclo, ela vai quebrando vários, e à medida que ela vai subindo mais dos 35 anos, o que antes era uma cartela começa a quebrar 2, 3, então esse processo ele vai aumentando muito, beleza? E aí muita gente pergunta, Rafael, entendi, vai sendo consumido e quando eu ovulo, eu entro em ciclo, eu também gasto mais, faz sentido. Então tive uma ideia muito boa, eu vou tomar anticoncepcional desde a minha adolescência e vou tomando até quando eu quiser engravidar, porque eu mantive esses folículos intactos. Errado, não tem essa relação. Pílula contraceptiva, gestação, amamentação, não interrompe o processo de apoptose. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas, te adiantando, esses folículos eles não são sensíveis às ações do FSH, só depois de um determinado momento. Então, independente, nada vai interromper esse processo. Então, se a questão quiser te induzir a isso,
você já sabe que não existe essa relação. Beleza? Combinado? Ó, vamos resolver uma questão, CES-PE 2021. Durante a vida embrionada, a mulher produz uma grande quantidade de folículos que se interrompem sua evolução em uma determinada estágio e retornam depois do seu desenvolvimento na puberdade por meio da estimulação gonadotrófica dos hormônios ovarianos, certo? Levando em consideração os estágios evolutivos da foliculogênese, em qual etapa de desenvolvimento ocorre a parada dessa maturação. Rafael, o ciclo menstrual já é difícil, você está puxando aqui para a embriologia, para a histologia, para os detalhes, pra vocês verem o tanto que está ficando detalhado essas questões, e eu falo para vocês que é na prófase da meiose. Ó, mas vamos lá, não vou só te contar essa resposta, vamos tentar entender aí a complexidade, esse detalhe que ele está contando para a gente. Então, ó, quando a gente pensa na meiose, da vida celular normal, existem duas na parte reprodutiva, nas células reprodutivas femininas. Temos a meiose 1 e temos a meiose 2. Duas etapas de meiose, certo? Dentro da meiose, nós temos algumas etapas para o desenvolvimento. Essas etapas são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Perfeito? Intraútero, ele já chega para a mulher, os ovócitos já chegam para a mulher, pausados na prófase 1, na primeira etapa da primeira meiose, mais especificamente na fase diplóide. Perfeito? E vai continuar assim, até que ela começa a menstruar, até que ela entra na puberdade e começa a ter pico de LH. O pico de LH, ele volta a roda a girar dessa meiose. Então ele vai pegar o que estava parado aqui em prófase 1 e vai dar continuidade. Metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2. Aí ele para na metáfase 2. Perfeito? Ele pega em prófase 1 e desenvolve até metáfase 2. 2 stops. Perfeito? Parou na prófase 1 e vem assim já pronto para a mulher. Parou na metáfase 2 quando entra na puberdade pelo pico de LH. E quando que volta isso, Rafael? Volta só quando ela tiver a fecundação e isso se desenvolve. Beleza? Qualquer questão que pontuar, seja esse primeiro stop aí da vida intrauterina, seja o do pico de LH, a gente consegue resolver. Vamos para frente? Vamos lá. Pessoal, então vamos entrar no ciclo ovariano propriamente dito, vamos startar esse conhecimento. E quando a gente fala de ciclo ovariano, vocês já trazem esse conhecimento muito bem internalizado. Ciclo ovariano, a primeira metade é a fase folicular, a segunda metade é a fase lútea. Isso é básico. E quando eu falo em fase folicular, o foco, o principal, o protagonista é o FSH, o hormônio folículo estimulante. Beleza? Quando vai essa fase folicular? Ó, do dia 1 da menstruação, primeiro dia que desce o sangramento, até o pico de LH. Rafael, me dá um dia, do dia tal ao dia X, não existe. Essa fase, ela é variável. A fase que determina se um ciclo é mais longo ou mais curto é justamente a fase folicular. Essa fase amarradinha em dias, a gente deixa para a fase lútea, beleza? Mas em média, ela dura ali seus 10 a 21 dias. É a grande culpada pelas variações. E qual que é o objetivo principal dessa fase folicular, gente? Liberar um único folículo e fazer com que ele vire um folículo dominante maduro. O que acontece? É muito raso, muito básico a gente falar que só isso acontece na fase folicular. Porque a fase folicular ela é subdividida em duas. Acontece tanta coisa, é tão diferente a primeira metade da fase folicular para a segunda metade da fase folicular, que eu não consigo pensar como uma coisa só. Tanto é que eu te pergunto, ó, na fase folicular, como que está o FSH? Geralmente a gente pensa, ó, está alto. Mas beleza, ele está alto, ele vai crescendo na primeira metade. Depois, pré-ovulatório, com o pico de estrogênio, o FSH desmonta, ele cai. Então é muito raso eu falar para você que está alto. Então por isso que eu vou dar mais. Eu vou te dar mais conhecimento, que é dividir essa fase folicular em dois momentos. Só primeiro, fase folicular precoce e depois fase folicular tardia. A fase folicular precoce, primeiro ao 5º dia,
E aqui eu concordo com você. Aqui o FSH está alto, ele está estimulando, ele está recrutando alguns folículos para ir lá na frente ele se preocupar com o maduro. Mas aqui na fase folicular precoce ele só quer maturar alguns folículos. Inclusive esse é um excelente momento para a gente dosar o FSH. Me dá raiva e me estressa quando alguém pede um exame de dosagem de FSH aleatório. Não sabe se a paciente está ovulando, se ela está na fase lútea. Se você quiser ver a real quantidade de FSH, o momento é esse, ali na primeira metade da fase folicular, que é onde ele está tendo o seu pico máximo, a sua ação máxima, certo? Isso vai se desenvolvendo e vai para a fase folicular tardia, essa vai do 6º ao 12º dia. Botei 12º, partindo do pressuposto que ela vai ovular ali no 14º dia. Então ela vai até a ovulação. E aí a gente vê o auge do estradiol. Aquele protagonismo todo que recaía sobre o FSH foi passado para o estradiol, que foi o produto do estímulo desse FSH nos folículos. Então aqui o estradiol está muito mais alto. E eu te pergunto, como que está o estradiol na folicular, de forma genérica? Será que está alto? Porque na fase folicular precoce ele está crescendo, ele ainda está baixo, ele só é realmente alto na folicular tardia, por isso que a gente faz essa divisão. Aqui sim, o foco principal da folicular tardia é a gente escolher o folículo dominante, que é o ápice, a coisa mais importante que a gente tem do FSH na primeira metade. O objetivo principal é selecionar esse folículo dominante. E aqui é um ótimo momento nessa segunda metade para dosar o estradiol. O estradiol está alto. Então, por isso que você não pode comparar um exame da sua paciente de estradiol colhido na folicular tardia e um estradiol colhido ali no final da fase lútea, por exemplo. Vocês viram como é importante entender o ciclo que a sua paciente está, antes, inclusive, de pedir um exame? E é isso que a gente vai tentar justificar e fazer você entender. Beleza? Então, a partir de hoje, vocês, alunos IPM, não vão ver a fase folicular como algo único. Folicular precoce, folicular tardia. Combinado? Certo? Pessoal, quando a gente fala, e é muito interessante dessa seleção do folículo dominante, dá uma sensação de que existe uma quantidade de folículos, todos os ovinhos da mulher estão ali, esperando para serem escolhidos para ovular, e o FSH vai igual essa garra aí, olha ali qual que está mais fácil e pesca um folículo para ele ser o dominante. E não é isso que acontece, pessoal. Ó, isso não acontece. Essa é uma visão muito simplista do assunto. E é um erro muito grande achar que a ovulação, todos os óvulos estão disponíveis para serem maturados pelo FSH. É como se tudo que a mulher tem estivesse disponível para só um ser escolhido. Na verdade, pessoal, isso não existe. A ideia do folículo dominante, do hormônio folículo dominante, é muito mais completa. Porque, vamos lá, ele estimula quem? Estimula todos os ovários? Não faz sentido, porque a partir do momento que ele escolhe um para ser o dominante, os outros morrem. Nesse sentido, a mulher só ovularia uma vez na vida e acabou. Então isso não faz sentido. Quais folículos, então, ele chega a estimular? Quantos são estimulados? Então, quero te entregar esse detalhe, porque num conhecimento básico é isso. O folículo estimulante, o FSH, vai ali numa quantidade de folículos, seleciona um e prepara para ser o folículo dominante. Mas eu quero te mostrar um entendimento diferente e eu gosto muito de usar esse exemplo aqui da fazenda, te dá esse entendimento de entender o ovário como uma grande fazenda de gado. Vamos entender isso comigo. O que acontece? No ovário da paciente existem vários compartimentos que eles vão se desenvolvendo de forma independente. Igual uma fazenda grande, existe uma parte do berçário da fazenda, que é quando tem os folículos primordiais, ali no nosso exemplo, folículos muito iniciais, que eles vão se desenvolvendo aos poucos. Ao mesmo tempo que tem esses folículos primordiais, tem outra parte da fazenda com os folículos um pouco maiores, os folículos pré-antrais, que a gente colocaria, ó, enquanto tem um gado nascendo, os bezerrinhos, no outro lado da fazenda tem outros já maiores ali, começando a sua fase de engorda. E também no mesma fazenda, no mesmo ovário, em outro departamento, existe alguns
algumas vacas já maiores, alguns folículos antrais, que a gente fala que esses sim estão num processo final de maturação, de engorda, para serem escolhidos para o abate, e dentre esses antrais, um só vai ser o escolhido. Então não faz sentido o FSH estimular toda a produção da nossa fazenda. O FSH ele não vai estimular o bezerrinho pequeno que está naquela parte da fazenda. Ele vai estimular apenas os que já estão maiores, como folículos antrais. Então tenham esse entendimento. Por quê? A ovulação, e a gente às vezes pensa nisso, que dura só 30 dias. A escolha do óvulo parece durar só 30 dias, mas não. Essa forma, esse tempo de desenvolvimento pode durar 120, 6 meses, 9 meses. Um óvulo que uma paciente vai ovular e disponibilizar para a fecundação hoje, sofreu com o estilo de vida e o que ela fez há 9 meses atrás. Porque não é mensal essa escolha. O folículo começou pequenininho ali no berçário da fazenda, depois ele foi ganhando com o tempo, foi para uma estação maior, virou um folículo pré-antral. Com meses ele virou um folículo antral e aí sim, em um período de 30 dias, aí ele foi disponibilizado para ser escolhido, para ser estimulado pelo FSH. Entenderam isso? Isso ficou claro? Então não são todos que são disponibilizados por FSH todo mês. Esse processo ele envolve etapas. É a mesma coisa de um bezerrinho na fazenda, ao todo mês ele ser disponibilizado para o abate. Não faz sentido, ele tem que ir engordando e isso leva tempo. A mesma coisa acontece no nosso ovário. Beleza? Então tá aqui, ó. 1000 são recrutados mais ou menos em 120 dias. Então tirem da cabeça de vocês essa ideia que o ciclo é só de 30 dias, o ciclo ovariano, eu estou falando. São várias etapas. Só 8 a 20 vão chegar no estado antral. Só 8 a 20 vaquinhas vão ser disponibilizadas para esse FSH e escolher uma para abater. Entenderam? A grande quantidade, o restante, vai entrar em atresia, vai entrar em morte, em apoptose. Por isso que nós não podemos dar tudo para o FSH escolher, porque quem ele não escolhe entra em apoptose, essa mulher não seria fértil. Combinado? E a gente tem um sinal também, porque nós vamos discutir isso na infertilidade, nas aulas de infertilidade, que tem duas formas de a gente medir uma reserva ovariana da paciente. Uma delas é pelo ultrassom, que é a contagem de folículos antrais. A gente vê ali os folículos antrais, calcula o tamanho e a quantidade deles na ultrassom. E você me fala, Rafael, qual que é o sentido? Você acabou de me falar que não só são esses antrais, esses 20 antrais, que traduzem a reserva ovariana dessa paciente. A reserva dela é aquela fazenda que você me explicou, tem vários estágios, só que a gente tem uma relação de nexo causal. Quem tem mais folículos antrais também tem mais folículos primordiais. Isso tem uma proporcionalidade. Se tem muito antral, também tem muita reserva. A segunda, pessoal, é a dosagem do hormônio antimileriano. Eu coloco ele nesse nosso exemplo como contador do rebanho. Esse hormônio, ele está ligado e atrelado, produzido pelos folículos primordiais, os folículos menores. Então, se a gente dosa esse antimileriano e ele está alto, ele contou muito folículo primordial, ele contou muito bezerrinho, então essa paciente está com uma boa reserva ovariana. Em contrapartida, se eu doso esse antimileriano e ele está baixo, essa paciente está com pouco bezerrinho, tem pouco folículo para se desenvolver até chegar nos folículos antrais, certo? E esse gráfico ele é muito importante para a gente entender essa barreira. O que você quer dizer com isso, Rafael? Até um certo ponto, o FSH não manda. O FSH só estimula a partir dos folículos antrais. Até então, quem mandava, quem organizava, quem era responsável era o antimileriano, certo? Então é por isso que o FSH não gera o aumento do FSH, a escolha dele pelo folículo, a maturação, o desenvolvimento dele dos folículos, não interfere as outras estações da nossa fazenda, só aquelas que foram disponibilizadas, vaquinhas maiores, mais gordas, para irem para o abate. Entender esse exemplo, gente, isso é muito importante, isso quebra muita coisa, muitas objeções que a gente tem na nossa cabeça. Quando vai preparar uma paciente para engravidar, a gente já sabe que não é só tomar um ácido fólico um mês antes, não é só fazer uma dieta e se preparar um mês antes da fecundação. É 9, é 6 meses, é desde o folículo primordial que essa mulher interfere com seus estilos de vida na qualidade
desse folículo, desse óvulo, melhor dizendo. Certo? Entendido isso? Então, o FSH só age e só tem moral, só tem potência nos folículos pré-antrais, nos folículos antrais, melhor dizendo, que foram desenvolvidos aos poucos, com calma, pelo antimilleriano. Beleza? É por isso que aqui, se a gente tomar um anticoncepcional, a gente está falando só de FSH, a gente está falando de antral para frente. O que é antes, independe, vai disponibilizar lá os 20 e eles vão entrar em atresia, você tomando o seu anticoncepcional ou não, você engravidando ou não, são setores independentes nessa fazenda. Combinado? Ficou mais claro? Vamos lá. Mas nada acontece sem o estrogênio. O nosso folículo aumenta com a produção do estrogênio. A nossa ovulação acontece porque tem muito estrogênio e como ele é formado, entra naquele clássico, né? A teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Pessoal, vamos no básico. O que acontece? Dentro do folículo nós temos as células da teca, nós temos as células da granulose, beleza? Lembra na esteroidogênese que eu falei para vocês que a matéria-prima é o LDL, é o colesterol? Então vamos lá. Dentro da teca, o colesterol é captado e por ação do LH, onde tem receptor de LH, vai pegar esse colesterol, transformar ele em androstenediona e testosterona. Beleza? Essa é a ação da célula da teca. Por difusão, essa androstenediona e testosterona vai para a granulosa, mais externa, onde aqui quem manda é o FSH. Tem receptor aqui de FSH, e aí ele vai pegar essa androstenediona e testosterona, e através da aromatase, que é uma enzima, vai transformar esses androgênios, que é a androstenediona e testosterona, em estradiol. Basicamente é isso que acontece. O colesterol, que tem uma série de situações, que num momento vai se tornar um estradiol. Ele é o precursor de tudo, certo? Mas na prática a gente aprofunda isso um pouco mais. Na especialidade a gente tem que entender um pouco mais, porque são várias enzimas e qualquer alteração em alguma dessas etapas pode determinar uma doença. Nós não vamos aprofundar esse ponto, mas entendam o LDL aqui na teca, que começa como colesterol, que perde um carbono e vai para a pregnenolona, que perde um carbono e vai para a progesterona, que perde um carbono e vai produzindo e vai gerando esse desenvolvimento. Por isso que eu falei lá atrás, e ficou meio sem sentido, não ficou amarrado, que a progesterona, inclusive, ela é um pré-hormônio para virar um estrogênio. Faz sentido, né? Em algum dos momentos aqui na metilação das células da teca, vira progesterona para depois, lá por difusão, virar o estradiol. Então, metilação, tirada de carbono, é a única ferramenta que aqui tem para gerar essa transformação. Não acontece por acaso, certo? Entendido? Vamos lá? Lembrando que enquanto na granulose a grande enzima é a aromatase, na teca a grande enzima é a 17-alfa-hidroxilase. É ela que faz esse processo de metilação na célula da teca. Beleza? Vamos entender essa questão do folículo dominante? Vamos lá, ó. O FSH começou alto, ele foi estimulando os folículos, todos os folículos, gente? Não, só de 8 a 20 que a fazendinha disponibilizou ali para ele. Então ele vai se abraçar a esses 20 aí que deram para ele vai começar a desenvolver, a estimular, fazer eles crescerem. E eles vão crescendo e à medida que cresce, o que eles produzem? Eles produzem inibina B, de before, da ovulação, antes da ovulação, e produzem estrogênio. Então esses folículos vão crescendo, vão aumentando a produção de estrogênios. Entendido isso? Vai chegar um momento que vai produzir tanta inibina B, e a inibina B inibe quem? O FSH, que vai começar a cair o FSH. O estradiol e a inibina B vão aumentando e vai diminuindo esse FSH. E é muito importante essa queda. Ela é uma prova de fogo para esses folículos que estavam se desenvolvendo, porque nessa disputa só um que pode ganhar. E quem que vai ganhar essa disputa? Quando cai o FSH, quem está mais preparado, quem tem mais receptor de FSH, quem tem mais aromatase para fazer aquela conversão em estradiol. Então, o folículo dominante é uma situação de estresse, de queda do FSH, para ver qual está mais preparado para honrar essa ovulação, certo? Entendido isso? É como se tivesse um pai muito rico que desse mesada para todos os filhos igual. Uma hora o pai quebrou, não tem mais dinheiro. Qual filho vai dar mais certo?
O filho que guardou mais dinheiro, que soube empregar melhor a sua mesada, não foi o que torrou, que gastou tudo. Esse folículo dominante é o que estava mais preparado com FSH, com receptores e com aromatase. Beleza? Nós temos que ter um dominante e esse é o momento para entender isso. Beleza? Pessoal, daí do folículo dominante fica exponencial essa produção de estrogênio até atingir um pico de 200 picogramas por ml, e quando esse pico de estradiol mantém por 50 horas, aquela ação inibitória que ele tinha vira uma ação estimulatória, e ele vai estimular o pico de LH. Mas como que isso acontece? Isso você entendeu, eu sei que você entendeu e você de fato vai acertar muita questão sabendo só disso. Mas existe um conceito muito importante. À medida que esse estradiol vai aumentando, que esse folículo dominante vai crescendo, as células da granulosa, elas entendem o seguinte, ó, eu tinha só receptor de FSH, mas eu sei que é tão importante o LH, então o que eu vou fazer? Eu vou também deixar que façam receptores de LH também daqui na minha granulosa. Então, o que antes era só receptor de LH na teca, começa a ter também receptores de LH na granulosa. O FSH entende que vai perder e começa a ajudar o processo para ter esse pico de LH. E o mais importante, ao contrário do que a gente pensa, não é que tem um pico de estradiol e gera só um pico de LH. Se a gente passa aqui para a imagem clássica do ciclo, a gente vê que tem um pico de estradiol, de LH, mas também tem um pico de FSH. O FSH também aumenta. E qual que é o sentido disso, de ter um pico de FSH? Está explicado nessa imagem. O que acontece? À medida que o estradiol ele vai fazendo um feedback negativo ali na expressão do LH, ele segura o pico de LH para só quando ele tiver com seus 200 picogramas por 50 horas, ele não inibe a produção. O hipotálamo, a hipófise, eles estão produzindo LH, só que estão estocando. É igual essa ideia da imagem aqui em cima da barragem. Ele vai inchando o estoque. Beleza, não está liberando, está fazendo feedback negativo, mas está inchando o estoque. Dá para ver aqui pela foto, ó, o estrogênio, ele faz um feedback negativo na secreção, mas ele faz positivo na reserva. Então isso está inchando, até o momento que ele faz um feedback positivo. Quando ele faz um feedback positivo, pessoal, essa é a imagem. Rompe a barragem e vai aquele tanto de hormônio para o ovário, entendendo de uma maneira mais simples. E a partir desse momento, o que esses hormônios vão encontrar de receptores? Vão encontrar muito mais receptores de LH do que receptores de FSH. Lembra que eu contei para vocês que começa a ter receptor também na granulosa? É justamente para isso, para quando liberar tudo, ter um pico de LH maior do que o de FSH. Porque se tem um pico de FSH, o que acontece? Pausa tudo e começa a estimular outros folículos. É isso que vocês querem? Não. A gente quer que ovule e aí prepare para receber o espermatozoide e perpetuar a nossa espécie. Esse sempre vai ser o foco principal. Entendido isso, gente? Respira, calma. Se precisar, volta, assistam de novo essa parte, que ela é muito importante. Ela muda o jogo para entender diversos detalhes ali do ciclo menstrual. Beleza? E tem um queridinho também das questões, que é correlacionar o pico de estrogênio com o pico de LH. E vamos lá, ó, vamos matar essa questão fácil. 10 a 12 horas do pico de LH, ovula. 24 a 36 do início do aumento do LH. Não confundam. Ovula, 10 a 12 do pico e 24 a 36 do início da subida. Beleza? Duração do pico, 48 horas. Não é só pico e desce, não. Ele dura ali seus 48 horas, o momento para acontecer algumas alterações essenciais para a ovulação. Combinado? Vamos somar mais um conhecimento, ó. PSU de Minas 2022, o ciclo reprodutivo, eixo hipotálamo, hipófise e ovário, vamos entender o que é correto. Ó, progesterona é o principal esteroide sexual responsável por feedback positivo. Gente. Progesterona igual a feedback negativo. Decora, entenda e decora. Não, vocês entenderam o motivo disso. Então aqui já está errado. Níveis circulantes altos e contínuos do estradiol, que ocorrem no final da fase folicular, são importantes para controle do eixo hipotálamo, hipófise, ovário e inibem com feedback negativo a secreção de LH. Tá vendo muito bem, né? Mas o estradiol, no final ali, ele faz um feedback
positivo para gerar o pico de LH e ovular, certo? Vamos para frente? O aumento inicial do estradiol acontece no início da fase folicular, exerce um feedback negativo no eixo que inibe a secreção do folículo estimulante, do FSH. É essa a questão, é exatamente isso que acontece. Beleza? Entendido? E aqui eu botei uma tabelinha para a gente falar nesse conceito de folicular precoce, folicular tardia. Aluno IPM não coloca a fase folicular num balaio só. Tem que saber dividir. Inclusive, essa questão tocou nesse ponto. No início da fase folicular uma coisa acontece, no final outra coisa acontece. Beleza, pessoal? Chegou o momento. O clímax, o ápice, a gente trabalhou duro até aqui, os hormônios se interagiram de forma interessante até aqui para isso. Para quê? Para ovular. E eu falo que a ovulação é um parto do ovário. O ovário precisa fazer uma força para colocar aquele óvulo para fora. É a mesma coisa da gema sair de dentro de um ovo sem a gente quebrar o ovo. Por reações ali hormonais e químicas, essa casca do ovo tem que ficar fina para a gema sair. É mais ou menos essa ideia. Olha que imagem interessante dessa ovulação, certo? Então, o que precisa? A parede folicular tem que estar mais fina, aumenta a vascularização para chegar a algumas substâncias. Então, precisa de substâncias proteolíticas para quebrar a proteína que é essa cápsula que envolve o folículo. Então, plasmina e colagenase, prostaglandinas, certo? Progesterona e LH é muito importante para o movimento mecânico também, não só químico. O folículo ele faz movimentos de contração e soltura para distender e gerar esse parto, como se fosse um útero tentando expulsar mesmo o feto. Então a progesterona e o LH são essenciais nesse ponto, certo? Ativação de plasminogênio para produzir mais plasmina, porque a plasmina vai gerar a colagenase, que ativa e rompe essa parede folicular. Então, quem que é importante para fazer essa alteração, esse parto do folículo? LH e progesterona. Se não tem bons níveis desses dois hormônios, a gente não consegue romper, botar essa gema para fora do ovo, beleza? Lembra que eu comentei para vocês que tem um ponto muito importante genético aqui? É na ovulação, é no pico de LH que a gente completa. A gente volta o motor da divisão celular e sai de prófase 1 para metáfase 2. Completa toda a meiose 1 e para na metáfase da segunda meiose, que aí só com a fecundação que vai se continuar, beleza? O estradiol despenca, acabou. O protagonismo, a era estradiol acabou no nosso ciclo menstrual, beleza? O folículo dominante ele não tem mais essa potência, e aí a gente entra na segunda fase, que é a fase lútea, beleza, pessoal? E aquele sangramentozinho no meio do ciclo, já ouviu falar isso? Ah, doutor, aconteceu esse mesmo, uma coisa estranha. Eu menstruei um pouquinho ali, não chegou a ser uma menstruação, mas sujou de sangue minha calcinha no meio do ciclo. Gente, é um parto. Imagina a força, as reações inflamatórias que aconteceram para botar esse óvulo. Então, nesse momento, pode ter um leve sangramento. Pelo movimento mecânico, sim, mas também pela leve queda do estradiol. Essa caída do estradiol pode dar um sangramento de meio de ciclo. E nós temos que correlacionar com o tempo que ela está, o dia do ciclo que essa paciente se encontra. Beleza? Combinado? Existe um termo muito pouco utilizado na prática, mas que vira e mexe aparece nas provas, que é essa dor de Milteschmerz, que é justamente uma cólica com leve sangramento e um líquido livre na cavidade. Essa paciente vai num pronto-socorro por outra coisa, faz uma tomografia, vê lá líquido livre na cavidade, uma dorzinha ali, que pode ser uma dor de ovulação, a gente coloca isso como algo fisiológico, está relacionado com a metade do ciclo. Por isso que toda paciente, se for na emergência, se você for oftalmologista dermato, saibam entender a fase do ciclo que essa paciente se encontra. Muita coisa diz a partir disso. Beleza? Vamos lá, ó. Santa Casa, 2024, a paciente quer engravidar, refere que o marido é motorista e fica grande parte dos dias fora lá trabalhando. E ela quer saber o momento perfeito que vai liberar esse óvulo. Porque sabendo disso, a gente tenta orientar ela quando tem que ter a relação. E ele me pergunta, ó, por quanto tempo esse óvulo que sofreu a ovulação fica disponível, pronto para o espermatozoide
e é um conceito a mais que eu trouxe para vocês, 24 horas. Pessoal, ovulou, tem 24 horas para esse espermatozoide agir, combinado? Então tem tanto aquele tempo de correlação do pico e do início da subida do LH com a ovulação, e mais uma data, um horário para vocês entenderem que é 24 horas esse óvulo está disponível para ser fecundado, beleza? Pessoal, terminada a ovulação, a gente entra na fase lútea. E olha que bonita essa imagem aqui do ovário, mostrando os diversos compartimentos da nossa fazenda que acontecem de forma independente. Aqui a formação final do corpo lúteo, que é quem vai assumir o controle, o comando do nosso ciclo menstrual nessa segunda metade, nessa fase lútea. E tem que ter alguns pré-requisitos inegociáveis para se ter uma boa fase lútea. A gente tem que ter tido uma ovulação correta e a gente precisa de um bom suporte tônico contínuo de LH. Pessoal, o corpo lúteo ama o LH. Se cai LH, ele para de funcionar. Então é muito importante que esse LH seja muito bem suplementado para esse corpo lúteo. Outra coisa muito importante são alguns marcos de início, que são alguns fatores de proteólise, ali, de alteração, de fatores de crescimento para gerar essa ovulação. E tem a ação inegociável, a ação imprescindível do progesterona, do estradiol e da inibina A, que é evitar que o nosso ciclo recomece com o FSH. Então eles estão ali numa quantidade boa de concentração para suprimir essa subida, uma nova subida de FSH. Vai ter um momento que vai regredir esse corpo lúteo, lembra? Ele está ali, ó, tô dando conta do recado, eu vou manter isso aqui correto até chegar meu reforço. Quem que é o reforço? A gestação, mais especificamente a placenta. O LH, que era produzido, e todos os outros hormônios pelo corpo lúteo, é substituído pela produção placentária. Então, muito da regressão do corpo lúteo é porque não veio essa fecundação, não veio esse embrião e o HCG não aumentou para assumir essa responsabilidade. Então, vai ter uma ação luteolítica e vai aumentar a angiopoetina 2. Não é possível, Rafael, que eu vou ter que entender o que é angiopoetina 1 e o que é angiopoetina 2, se tem uma relação, e tem. A gente vê que na regressão, na morte do corpo lúteo, a angiopoetina 2 aumenta, e essa angiopoetina 2 ela concorre com o receptor de angiopoetina 1, que a 1 ela é essencial para manter o corpo lúteo. Então isso é um marcador importante, isso não cai, Rafael, cai. Pior que cai. E aqui pergunta, ó, a MP do Paraná 2024, a fase lútea do ciclo menstrual requer um folículo pré-ovulatório bem desenvolvido, com boa estimulação de FSH, liberação contínua de LH, foi o que a gente falou. A fase inicial tem ativa da angiogênese para produzir, muito pelo VGF, o fator de crescimento endotelial, e regressão desse corpo lúteo está associada à diminuição de um fator do crescimento e ao efeito direto do aumento da expressão de quem? Você pode lembrar, nossa, angiopoetina 1, né? Não, angiopoetina 1. Pessoal, angiopoetina 1 é a do bem, é a que desenvolve. A regressão, angiopoetina 2, certo? A angiopoetina 2 é a que vai fazer o aumento e vai diminuir a expressão da nossa angiopoetina 1. E esse folículo, esse corpo lúteo, melhor dizendo, vai regredir. Combinado? Então tá lá, ó, repetir aqui o nosso slide para mostrar para vocês. Angiopoetina 1 do bem, angiopoetina 2 sobe e é responsável por essa queda do corpo lúteo. Essa é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, então ciclo ovariano mais fase lútea, o que nós temos? Ó, a duração aqui é constante. Se está errada, se esse ciclo está maior ou está menor, a culpa não é da lútea, vocês vão cobrar da fase folicular, certo? Então o corpo lúteo ele assume a produção de estradiol, ele assume a produção de inibina A para inibir o FSH, a ocitocina, que é importante na luteólise do corpo lúteo, a relaxina, olha como é perfeito a máquina, né? Também produz a relaxina para ter relaxamento das articulações pélvicas, para esse neném crescer e depois conseguir ser parido por essa mãe. Então também produz a relaxina e a progesterona, obviamente. Lembrando que o pico da progesterona no 21º dia do ciclo. 7 dias após a ovulação, a gente tem o pico dessa progesterona. Rafael, então se eu quiser saber se essa paciente ovulou, eu doso a progesterona
7 dias após a ovulação, geralmente no 21º dia do ciclo, e se ela tiver alta, ela ovulou? Exatamente. A progesterona é um marcador também, muito simples e barato de ser dosado da ovulação. Beleza? Combinado? Então, LH, espera o HCG feito pós fecundação, não tem um HCG. Lembra que a subunidade alfa do HCG é igual ao do LH, eles conversam bem entre si. Se não tiver, pessoal, reseta. Comece de novo. Morreu o corpo lúteo, morreu a única pessoa que estava mantendo aquilo sem FSH. Se morre o corpo lúteo, cai estrógeno, cai progesterona, cai inibina A, e aí manda uma mensagem para a hipófise bate lá, GNRH, pulsa daquele jeito, fast para mim com mais frequência e menos amplitude e produz FSH. Subiu o FSH, resetou, recomeça, vamos voltar ao ciclo do começo. Entendido? Certo? Pessoal, esse foi o ciclo ovariano. Pessoal, entendido o ciclo ovariano, lembra que eu falei que tem dois? Vocês sabem que tem dois, né? O ciclo ovariano e o ciclo agora uterino. O que adianta o ovário gabaritar, fazer tudo certinho e apresentar aquele embrião, aquele óvulo fecundado perfeito e o ovário não está pronto para receber. Então vamos entender agora qual é a função e como acontece esse ciclo endometrial, esse ciclo uterino. Ele é um coadjuvante que ganha fama, né? Eu gosto de falar. A gente depende dele para mostrar a menstruação, mas ele é coadjuvante. Você vê que o endométrio não produz um hormônio, ele só reage à produção que foi feita por ele. Vamos lá? Então, o endométrio, primeiro, para a gente entender as camadas, não é ele todo que é descamado na menstruação. É um terço inferior desse endométrio, ele vai ficar, que é a camada basal, para ajudar na recuperação. Se eu menstruo tudo, quem que vai ficar lá para reconquistar, para reproliferar esse endométrio? Então a camada basal fica, que é o terço inferior, e os 2 terços superiores, que é chamado de camada funcional. Funcional por quê? Porque é a camada que menstrua. Perfeito? Então, dentro dessa camada funcional, dessa camada superior, nós temos a superficial, com extrato compacto, e a profunda com extrato esponjoso. São termos histológicos, celulares, para vocês entenderem cai questão sobre isso. E a irrigação é feita pelas artérias arqueadas, que são ramos da artéria uterina, e das arteríolas arqueadas, que nas imagens mostram que dão aquele suporte tônico para o embrião. Beleza? Combinado? Entendido? A imagem. Fase proliferativa e fase secretora. Fase folicular, fase lútea. Então quer dizer que a fase proliferativa conversa com a fase folicular, que quem manda? O estrogênio, e a fase lútea está trocando ideia, trocando figurinha com a fase secretora endometrial. Então, quando uma está acontecendo lá em cima, a outra está acontecendo lá embaixo. Na fase proliferativa, que eu falei para vocês que é a irmã amiga da fase folicular, o estrogênio está alto, e o que o estrogênio faz? Ele estimula e espessa. O estrogênio estimula e espessa. Então a gente vai ter aqui um momento de ter mais arteríolas, mais receptores, mais produção de camadas. Perfeito? Fase segunda, fase secretora, que é a amiga da fase lútea, quem manda a progesterona, e a progesterona para e proporciona para aquele crescimento exagerado que estava sendo feito pelo estradiol e proporciona outras coisas, refina aquele endométrio. Então vai ter uma inibição dos receptores de estrogênio e vai ter uma diferenciação das glândulas, vão ficar mais tortuosas, igual aí na imagem, vão ter mais glicogênio, mais glicoproteína, porque é o alimento para aquele embrião se desenvolver. Por que é tão importante ter uma progesterona boa na segunda fase? Óbvio, Rafael, para continuar o corpo lúteo produzindo, mas também para o endométrio. Pacientes que têm insuficiência de progesterona e insuficiência de fase lútea, elas precisam de progesterona exógena, muito importante por isso, porque senão não tem a produção de nutrição para esse embrião, certo? E tem uma janela de oportunidade para se ter a fecundação. Não adianta você fecundar e estar com o endométrio reto, grosso, que é o endométrio do estrogênio. A partir do momento que a gente atingiu esse ápice de refinamento, de preparação do endométrio, abre uma janela, oportunidade de fecundação. Quando isso é importante? Quando a gente vai fazer uma FIV, a gente estimula aquele ciclo, a gente colhe os óvulos, há uma fecundação extra, e aí a gente precisa implantar. Quando a gente vai implantar?
O paciente gastou tanto dinheiro, foi tão trabalhoso, você vai implantar na fase em que o endométrio está apenas proliferativa? Não, a gente vai implantar na janela de oportunidade da fase secretora. Beleza? Ficou claro isso? E aí menstrua, pessoal, a fase menstrual. O que é que menstrua? Já vi questão falando sobre isso. É só sangue? Pessoal, na menstruação tem a camada funcional do endométrio, tem esse sudato inflamatório, que foi responsável pelo sangramento, tem massa e tem enzimas proteolíticas. É isso que sai da menstruação. Perfeito? E as provas que colocam ali para a gente um ultrassom para interpretar? A forma que a gente tem de medir esse endométrio é através do ultrassom. A gente não consegue fazer muito o mesmo com o ovário. E muitas questões hoje em dia vão colocar essas imagens para a gente interpretar. Então vamos lá entender como é visto esse endométrio no ultrassom. Ó, aqui é a primeira imagem, a gente vê primeiro o formato uterino, a serosa uterina, e aqui a gente vê a cavidade uterina sendo formada. O branco, endométrio. Perfeito? Nesse caso é uma paciente que está em processo de menstruação, porque o endométrio está fino, certo? O que a gente mede é isso, a gente mede a espessura do endométrio. Mas tem um ponto que, mais do que a espessura, chama a nossa atenção, que é a fase proliferativa periovulatória, o famoso trilaminar. Pessoal, parece de fato um hambúrguer, vocês vão lembrar disso, ó. Um pão, o hambúrguer, outro pão. Essa paciente está prestes a ovular. Você faz o ultrassom dela, você fala para ela, ó, daqui a pouco você vai ovular. Se você está tentando engravidar, o endométrio está te mostrando que esse é o momento perfeito, está próximo de entrar nessa fase secretora, a transição da proliferativa para a progesterona assumir e preparar esse endométrio, certo? E aí a gente vai medindo a espessura para ter essa noção. Por exemplo, essa paciente aqui pós-menopausa, a gente vê um endométrio extremamente fino, um útero pequeno, então ele conta para a gente também que ela está num processo não estimulatório de menopausa. Combinado? Perfeito? E não é só isso. Lembra que eu falei para vocês que a mulher menstrua com o corpo? A menstruação ela envolve muitas outras células. E como que vai estar o colo uterino, por exemplo? A gente já até discutiu isso, né, quando fomos falar dos hormônios. Então, o estrogênio, na primeira metade, colo entreaberto, filância, tem essa cristalização, que é o teste de Fernin positivo. Se a gente pegar essa secreção filante da paciente e pôr numa lâmina, ela vai estar com esse aspecto de folhas de samambaia, esse aspecto de cristais, então isso é um sinal que pode cair na prova de vocês. E quando é progesterona, ela fecha o colo, ela para com a brincadeira, colo rígido, com muco espesso, escasso, para não ter outra fecundação, para ninguém entrar mais ali para querer ovular. Beleza? Combinado? Na vagina, pessoal, vagina com estrogênio, ela é mais espessa, ela tem mais glicogênio, uma célula intermediária maior, ela tem que estar mais pronta para lidar ali com a penetração, ela tem que estar mais preparada, é o estrogênio que vai fazer isso para a gente, enquanto a progesterona vai gerar também uma descamação dessas células, não é tão agradável ter relação sexual quando a paciente está na fase lútea, sob a ação da progesterona. Na mama, na fase folicular pelo estrogênio, não tem grandes alterações aparentes, a não ser um aumento da quantidade, um inchaço mamário, e na fase lútea a gente vê uma hipertrofia dos lóbulos. Ela está falando, beleza, aqui está produzindo, o ovário está pronto para fazer essa fecundação, o endométrio também está ali secretivo, bonito para receber esse endométrio, e a mama também tem que se preparar para dar leite para esse menino. Então a progesterona entende e repercute assim na mama da paciente. Combinado? Vamos fazer uma questão? Ó, ENARE 2021, durante o ciclo menstrual, tem algumas modificações hormonais que permitem a fecundação e a gestação. Dentre as alterações, qual condiz com a fisiologia? Vamos junto? Ó, progesterona tem efeito antiproliferativo no endométrio, é essa, né? Perfeito. Para endométrio, vamos só melhorar e refinar, mas você pode parar de proliferar. Para e proporciona. Beleza? Ó, progesterona, para e proporciona.
A ovulação ocorre após 24 horas do pico de FSH, nem sentido faz, gente. É LH e não faz nenhum sentido. Na fase ovulatória, tem predominância da progesterona sobre o estrogênio, precisa do estrogênio para ovular, também está errada. Após a ovulação, o estrogênio predomina sobre a progesterona, é o contrário, a progesterona que assume, e após a fecundação, o corpo lúteo será nutrido pelo HCG para manter a produção de estrogênio, impedindo a ovulação, certo, pessoal? Então, a gente fecha que a progesterona tem esse efeito antiproliferativo. Combinado? Certo? Vamos amarrar nosso conhecimento de ciclo menstrual, coloquei algumas coisas aqui para a gente discutir junto, e eu te pergunto, ó, na fase folicular, como que o GNRH pulsa? Mais frequência, menos amplitude. FSH, folicular, FAST, alta frequência, perfeito? E na fase lútea, o GNRH, baixa frequência, LH, lútea, low, baixa frequência, alta amplitude. Células da teca, pessoal, ó, LH que comanda e através da 17-alfa-hidroxilase vai pegar aquele LDL e transformar ele em androgênio, em androstenediona e testosterona. Mandou tudo isso, pessoal, por difusão para lá para a granulosa. Lá quem manda é o FSH, que através da aromatase vai pegar esses androgênios e transformar em estrogênio. Perfeito? Qual que é aquele endométrio que eu falei para vocês que é o mais importante? O sanduíche endométrio trilaminar periovulatório. Essa mulher vai ovular e vai virar um endométrio secretor. Beleza? Combinado? Na ovulação, ela acontece 32 a 36 horas após o início do pico de LH. Tem gente que fala até 24 a 36 horas. E 10 a 12 horas do pico máximo desse LH. Essa paciente vai ovular. Beleza? O estrogênio no colo faz o quê? Deixa ele fino, filante, pronto para esse espermatozoide entrar e fazer o que tem que ser feito, que é fecundar essa paciente. Certo? Entendido? Pessoal, nós terminamos aqui a parte do ciclo menstrual, de como acontecem essas relações. Foi uma aula extensa, uma aula rica em detalhes, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pausa, revisitem essa aula. Eu estudo o ciclo menstrual de forma constante, então oriento isso também para vocês. Quando apertar ali, viu que está começando a errar no fim do ano as questões de ciclo menstrual, ou não está conseguindo criar um nexo causal das doenças, volta nessa aula e revê ponto por ponto. Combinado? Pessoal, tem hora que a menstruação ela gera mais do que sangramento e cólica na paciente. É a fase em que a gente avalia os transtornos do ciclo menstrual. E quando eu falo em transtorno, pessoal, eu falo da síndrome menstrual, a SPM, e eu falo de um step a mais, o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM. Essa SPM, Rafael, é a mesma coisa que TPM, hoje em dia a gente não chama de TPM, é feio, é errado, não é um transtorno. A gente chama de síndrome, até porque são vários sintomas e não é um transtorno, é algo até de certa forma esperado, beleza? Então, as imagens mostram pra gente, ó, na SPN a paciente não está conseguindo trabalhar, tá ali mais triste, improdutiva, e na TDPM, pessoal, ela tá mais brava, mais estressada, bem mais do que a SPM. Eu botei essa imagem para vocês entenderem também como algo a mais, como algo um pouco mais grave que carece de maior atenção, beleza? Então, SPM leve a moderado, os sintomas, acontece logo antes do ciclo, fluxo menstrual, obviamente, são coisas de fase lútea, certo? São sintomas ruins que atrapalham a vida da paciente, mas não são incapacitantes, porque na TDPM a gente vê sintomas intensos, mais duradouros, podem durar até 14 dias, mas que cessam no primeiro dia do fluxo, certo? Tem essa relação direta com o fluxo menstrual. Combinado? Pessoal, TDPM, 2% das mulheres, geralmente é um caso de uma mulher que descobre que tem alguma coisa errada com ela na menstruação aos 20 anos, elas
percebem mais isso aos 30 e pedem tratamento, isso se piora demais aos 45 anos. Existe essa relação prática, certo? E a SPM é mais prevalente, ela pode chegar até 8% dessas pacientes. Existem alguns fatores de risco, tem uma carga genética, nós sabemos que pacientes com IMC maior que 27,5, com síndrome metabólica, têm sintomas mais intensos, o tabagismo e a ansiedade também fazem parte desses fatores de risco, certo? Tem alguns fatores protetores a título de conhecimento, que é o ferro, zinco e riboflavona. Quer dizer que se eu der isso, suplementar isso para minha paciente, ela não vai ter? Não tem essa relação comprovada, mas a gente sabe que são fatores protetivos, sim, através dos estudos, não falando em suplementação e tratamento. Beleza? Combinado? Pessoal, o transtorno do ciclo menstrual que cursa, seja ele com a SPM ou a TDPM, ele tem uma causa multifatorial. A gente não consegue colocar a culpa só em uma variação, mas nós sabemos principalmente que tem uma vulnerabilidade daquela paciente em lidar com as modificações, principalmente com a queda abrupta do estradiol. Às vezes a mesma queda, se a gente medir em um fator mais numérico, mais palpável, em uma paciente não acontece nada, mas em outra paciente pode cursar com uma TDPM. Então é mais uma vulnerabilidade individual, que não suporta muito bem aquela queda abrupta do estradiol, que é o grande marco para iniciar a fase lútea dessa paciente. Beleza? Tem outros atores envolvidos, que é a serotonina, a beta-endorfina, o GABA, o sistema nervoso autônomo, também mostraram relação nessa fisiopatologia. Querendo ou não, pessoal, a culpa é da fase lútea. A gente relaciona essas síndromes com a fase lútea. Na fase proliferativa não tem isso, porque o estradiol está alto, o estrogênio está alto. Quando ele despenca, a paciente começa a sentir. Nós também vemos uma queda desses receptores GABAérgicos que a gente fala, que é o ácido gama-aminobutírico. Beleza? Combinado? Pessoal, sintomas, eu preciso entender. Essa paciente chega para você, ela não tem uma boa relação com a menstruação e você não vai ser aquele médico que vai falar que está tudo normal. Isso é coisa da menstruação, fica assim mesmo, isso é a TPM. Não, vamos entender esses sintomas para saber orientar essa paciente. E como a gente faz isso? Através do diário de sintomas. Eu não consigo só em um ciclo falar que essa paciente tem TDPM, que essa paciente tem SPM. Eu preciso fazer esse diário. Ele é retrospectivo, mais que 12 meses de acompanhamento e excluído todos os outros sintomas que podem gerar isso. Estou falando de transtorno da ansiedade generalizada, estou falando de depressão, estou falando de transtorno bipolar, enfim, outras doenças também psiquiátricas, claro, outras variações hormonais também, hipotiroidismo, que cursam com esse tipo de sintoma. Mas quais são os sintomas? Vamos dividir eles em psíquicos, em somáticos e em comportamentais nesse diário. Então, os sintomas psíquicos, tensão, ansiedade, irritabilidade, labilidade emocional, disforia, depressão, agressividade, psíquico mesmo, e os sintomas somáticos são os sintomas mais palpáveis aqui da genética, né? Olha lá, cefaleia, mastalgia, náuseas, taquicardia, fadiga, tontura, sintomas mais fáceis de serem avaliados. E os comportamentais é aquilo que ela muda no dia a dia. Então essa paciente come mais, está aumentando o apetite, uma paciente que não está com muita iniciativa, ela está meio sem vontade de fazer as coisas, compulsão por doces, absenteísmo, não quer ir para academia, não quer fazer o que tem que ser feito, e isolamento social. Esses são sintomas que compõem a avaliação para esse diário. É só falar se tem ou não, Rafael? Não. Nós temos que graduar isso de 0 a 3. 0 sem sintoma, 1 sintomas leves, 2 moderados, mas que não me deixam sem fazer nada, e 3 aí não tem jeito, é incapacitante. Ela vai dar nota para isso para a gente. Beleza? Combinados? Vamos diagnosticar, entendemos os sintomas. Nós temos duas frentes de diagnóstico. A do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, a COG, mostra que é um sintoma somático, pelo menos nota 2, que começa 5 dias antes da menstruação e eles estão ali por 3 ciclos consecutivos. Já a Associação Americana de Doenças Neurais coloca para a gente um aumento da intensidade em 30% na fase lútea desses sintomas, comparados aos anteriores. Tem que começar 5 a 10 dias do ciclo, antes da menstruação, e eles têm que estar presentes por 2 ciclos consecutivos. Pessoal, na prática, para acertar a questão,
um sintoma afetivo, que seria ansiedade, irritabilidade, labilidade, explosão de raiva, com um sintoma somático, mastalgia, cefaleia, edema de extremidades ou edema abdominal. Beleza? Estamos falando de SPM, não é TDPM. Esses são critérios diagnósticos para saber se a paciente tem a síndrome pré-menstrual. Combinado? Certo? E na TDPM? TDPM, pessoal, ela é um passo a mais. Ela é uma doença que a paciente sente, sofre e se incapacita com esses sintomas relacionados com a menstruação. Tanto é que o diagnóstico que dá para a gente é o DSM-5, o DSM-5, que é o livro de doenças que estuda as doenças psiquiátricas, correto? Então aqui, para gerar o diagnóstico da TDPM, um ou mais dos seguintes devem estar presentes, que é mudança de humor, tristeza, raiva e irritabilidade mais comum, tensão, ansiedade, sensação de desespero, humor deprimido e autocrítica, sintomas psiquiátricos, concorda de humor dessa paciente. E um ou mais dos seguintes devem estar presentes para atingir uma nota de 5. Então, tem que ter indicada para atingir essa nota de pelo menos 5 sintomas. E aí, entre os outros, dificuldade de concentração, fadiga, apetite aumentado, sonolência, tem alguns somáticos no meio disso, diminuição do interesse para fazer as coisas, o absenteísmo, mastalgia, edema, ganho de peso, tem que ter esses pontos inegociáveis, certo? Pessoal, diagnosticado, eu entendi se é uma SPM, entendi se isso é uma TDPM, vamos começar um tratamento. Primeiro, o tratamento é remédio? Não. Primeiro, a gente precisa de algumas alterações iniciais para lidar com essa paciente. Então, mudança de hábitos de vida, que envolve exercícios 3 vezes por semana de pelo menos 30 minutos, a melhora do sono, principalmente nesses receptores GABA, são muito importantes, psicoterapia. Tem um estudo que mostrou para a gente que uma terapia comportamental bem feita, ela tem o mesmo efeito em pacientes que tomaram fluoxetina de 20 miligramas, por exemplo. Então, a psicoterapia tem a sua ação muito bem estabelecida e uma dieta também faz parte dessas medidas comportamentais. Então, uma dieta hipossódica, mais diurética, à base de abacaxi, para melhorar esses sintomas de inchaço, de edema da paciente, evitar álcool também, que tem esse efeito mais de retenção, e preferir alimentos que tenham mais triptofanos para ajudar na tranquilidade, no sono dessa paciente. Cacau, morango, feijão são alguns exemplos. Fiz tudo isso, Rafael. Inclusive eu, que estou assistindo sua aula, tenho isso, você me ajudou a diagnosticar, e eu fiz isso e não melhorou. Beleza, fez todas essas alterações, não melhorou, a gente vai para o tratamento medicamentoso, que é o que geralmente muda o jogo e ajuda essa paciente. Então, vitaminas e minerais não tem grandes comprovações. A gente não consegue gerar grandes resultados só com essas suplementações. Mas tem alguns estudos que estão desenvolvendo uma relação importante de vitamina A, B6 e magnésio, certo? Cefaleia, nós vamos aqui, pessoal, direto ao ponto. O que a paciente sente, vocês viram que é uma gama muito extensa de sintomas. Então, nós vamos tratar o que aquela paciente está sentindo. Então, se ela tem cefaleia, vamos para analgésico. AINES, ergotamina e sumatriptana, principalmente na fase aguda, é muito boa a sumatriptana, 100 mg dia. Essa paciente está com mastalgia. Se tiver galactorreia, será que não é uma relação com a prolactina? A gente entra com agonistas dopaminérgicos, por exemplo, a cabergolina. Se tiver muito forte, os anti-inflamatórios não adiantaram, podem até chegar ao uso do tamoxifeno, dose baixa, 10 mg dia por 3 meses, certo? Então, se a mastalgia estiver muito intensa, a gente tem que agir contra essa mastalgia. E edema, a gente vai com diurético. Tenta ingesta de água, tenta alimentação, se não, um diurético fraco, uma espironolactona, 50 mg por dia. Esse é o tratamento mais direcionado. Se a gente entra no tratamento medicamentoso, a gente divide em 2 pontos principais. Esses direcionados, que independem dos outros, e a gente tem o braço do tratamento com antidepressivos e o braço do tratamento hormonal da paciente. O principal, a primeira escolha na prova, no dia a dia, na vida, é iniciar com tratamento com antidepressivos. E a gente entra como primeira escolha os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, certo? Primeira escolha, 60% a 70% de eficácia, muito importante, mínimo de 1 ano de uso, não adianta tomar 1 mês e achar que já vai ter os resultados.
A gente pode usar tanto ele de forma contínua, essa medicação, todo dia, no mesmo horário, ou usar só na fase lútea da paciente. Os estudos mostram ali uma relação de resultado parecida, mas uma menor abandono do tratamento quando é feito de forma contínua, porque às vezes a paciente esquece a fase lútea, ela esquece de tomar só metade do mês esse remédio, mas pode ser feito essas duas formas. A fluoxetina na prova é a que mais se mostra eficiente, mas a gente sabe que na prática, junto da fluoxetina, até mais, a gente usa sertralina e o escitalopram. Perfeito? Mas todos esses daqui podem ser utilizados para essa paciente. Além dos inibidores seletivos, dá para a gente usar os tricíclicos. Cefaleia incapacitante, com agressividade, são casos que pedem mais esses triciclos, que a gente dá mais atenção, dá preferência ao uso deles, principalmente a amitriptilina. Beleza? Também dá para usar ansiolíticos, a gente não usa muito na prática a buspirona, mas SOS ali, um alprazolam, um diazepam podem ser utilizados. Nunca contínuo, a gente reserva para casos de SOS, alguma hora que a paciente precisa muito desse suporte para acalmar. Beleza? Então, tratamento, pensa em inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Perfeito? Entendido isso, eu falei para vocês que tem um braço hormonal. Inclusive, pessoal, o braço hormonal ele é até melhor nos sintomas somáticos da paciente. Lembra dos sintomas somáticos? Mastalgia, edema, cefaleia. O braço hormonal ele é melhor para o tratamento desses sintomas, mas eles são também feitos para os outros tipos de sintoma. A lógica parece clara, né? Se é o problema a variação do estrogênio, então eu bloqueio esse estrogênio e sem variação essa paciente melhora. A lógica de tratamento é esse. Todas melhoram? Tem essa lógica tão direta? Não, mas o que nasceu, o objetivo do medicamento é exatamente esse. Um erro muito comum é o estudo guideline mostra para a gente que os orais combinados são bons, mas os progestagênios isolados não têm a mesma comprovação de melhora. Então aqui quando a gente fala em hormonal, estou falando de combinado. Eu tenho pacientes que não podem usar o combinado, se a gente vai discutir na aula de contracepção. Perfeito? Certo? Preferência pela drosperinona, porque é um combinado com uma progesterona com efeito mais androgênico, vai ajudar a reter menos líquido e melhorar os sintomas androgênicos da paciente. Não adiantou, Rafael, esse bloqueio simples da ovulação com o combinado? Posso usar um análogo do GNRH? Lembra que o GNRH pulsa, se eu dou o análogo, ele fica reto e aí ele não consegue desenvolver os hormônios desse ovário. Pode, mas é agressivo. O análogo do GNRH ele tem muito efeito colateral. Então, se não resolveu nem com os inibidores seletivos, não resolveu nem com o braço hormonal, com os combinados, a gente pode pensar nisso. Se eu faço um GNRH sem pulso, faz down regulation, lembra das ondas? Nenhum surfista fica na água e aí a hipófise não produz os hormônios, beleza? Faz uma menopausa farmacológica, a gente tem que ter medo com redução da massa óssea, porque teve uma queda desse estrogênio, além de ser caro e muito pouco acessível, principalmente falando de SUS. Combinado? Pessoal, cirurgia, que é isso? Uma SPM, um transtorno disfórico, eu preciso operar essa paciente, porque quando eu falo em operar, eu falo em oforectomia, tirada de ovário, e falo em histerectomia, sempre os dois juntos, e é muito agressivo. Eu preciso de uma paciente com prole definida, eu preciso de uma paciente com um sintoma extremamente incapacitante, muito comprovado ali com o relatório diário dela de menstruação, também com uma avaliação psiquiátrica e uma falha ali, 6 meses de análogo do GNRH, que já é algo extremamente forte, aí a gente pode fazer a cirurgia. Na prática, pessoal, muito pouco utilizado. Combinado? Certo? Entendido esse tratamento, as etapas de tratamento, o braço hormonal e o braço psíquico do tratamento. Beleza? Vamos resolver essa questão. O transtorno disfórico, a TDPM, é desencadeada pela oscilação dos níveis dos esteroides sexuais que acompanham um ciclo ovulatório e ocorre cerca de 1 semana antes do início da menstruação. Quais são os critérios diagnósticos para TDPM? Nós vamos responder junto. Olha lá, depressão pode ser, irritabilidade pode ser, fogacho não. Fogacho é coisa de menopausa e de climatério. Irritabilidade sim, sensibilidade muita, pensamento acelerado não é, tá? Na dúvida, parece ser, né?
mas lembra que são sintomas mais para down do que para ataque, certo? Isso faz você não errar a questão, até porque não está nesse quadro aqui que eu revisei com vocês, beleza? Retraimento social, sim. Dilatação abdominal pelo edema, sim. Fotofobia, não. Isso é coisa de enxaqueca, não faz sentido aqui, beleza? Então, ansiedade, retraimento, cefaleia, tudo a ver. São os sintomas mais relacionados com a TDPM. Pessoal, entendido? Entendido da nossa parte de ciclo menstrual, todos os pontos, os detalhes. Entendido agora essas duas síndromes que são exemplos da menstruação gerando uma doença na paciente de forma direta. Sabido a forma correta de diagnosticar e tratar, a gente consegue resolver grande parte das questões que envolvem essas síndromes. Pessoal, muito obrigado pelo tempo, uma aula longa, uma aula detalhada. Eu fiquei muito tempo aqui estudando com vocês, mas qualquer coisa, igual eu disse, pausa, reassistam essas aulas e se tiver com dúvida, mandem lá na comunidade, podem mandar também no meu contato aí, @gineco.rafael no Instagram, certo? Foi uma honra e é só o começo. Nossa primeira aula, nós vamos se ver muitas vezes ainda ao longo do ano. Tchau, tchau, abraço.